Capítulo 871. Diretor. O que aconteceu? A mudança repentina deixou a inexperiente Azel momentaneamente perdida sobre como reagir. Ela ficou lá em silêncio atordoado por alguns segundos antes de abrir a porta e correr para dentro. Quando ela chegou ao lado do rato carbonizado, a existência que dizia ser um semideus rolou em um ataque, falando em tom calmo: "Você esqueceu de fechar a porta." Azel primeiro olhou em branco antes de perceber que ela não conseguiu fechar a porta como costumava fazer por causa de sua ânsia de acessar a situação. Isso impediu que as empregadas espiassem. Com o rato parecendo bem, Azel franziu os lábios e se virou, caminhando de volta para a porta. Durante esse processo, ela não se esqueceu de olhar para o espelho de corpo inteiro. Ela viu que tudo parecia normal sem nenhum problema. Ele claramente refletia tudo na sala. Não havia pessoas ou objetos adicionais. Quando a porta se fechou, Azel perguntou: "Professora, o que aconteceu agora?" O rato carbonizado olhou para ela de lado enquanto lançava seu olhar além da janela. No mundo do misticismo, qualquer coisa que envolva poder sobrenatural está repleta de perigos. Você não pode ser muito descuidado. Tentei usar o espelho para fazer uma adivinhação, mas acabei chamando a atenção de uma existência desconhecida. Depois de muita luta, finalmente resolvi o problema e evitei que o perigo se espalhasse pela rua. O rato falava fluentemente sem gaguejar ou hesitar, como se ser atingido por um raio fosse algo trivial. "É mesmo? Por que você não me avisou sobre tais assuntos no passado?" Azel não pôde deixar de franzir a testa, pois ela podia sentir o cheiro misto de pelo carbonizado e gordura desintegrada. Sem esperar por sua resposta, o rato virou-se para a sacada e disse-lhe de costas: "Minha condição física piorou como resultado. Não sou mais adequado para ficar aqui, ou então posso ser descoberto por a Igreja da Meia-Noite. Sim, encontre uma oportunidade de me enviar para sua mansão no campo." Olhando para o pelo carbonizado do rato e sentindo o cheiro da carne assada, Azel ficou em silêncio por alguns segundos. Suprimindo sua dúvida, ela balançou a cabeça e disse: "Tudo bem. Ponto." Rua Boklund, 160. Sentado na cadeira reclinável, Klein viu o espelho de corpo inteiro ondular com luz aquosa novamente à medida que a luz prateada surgia. As palavras prateadas formaram uma frase: "Grande mestre, seu insignificante servo, Rhodes, seguiu suas instruções para avisar aquele semideus do caminho do maroto. Eu também dei a ela uma pequena punição." Dela. No momento em que Klein refletia sobre o pronome que Rhodes havia usado, a luz da superfície do espelho ficou clara ao apresentar uma cena. Um raio prateado caiu, fazendo com que o rato cinza desmoronasse enquanto convulsionava. "Isso é muito fraco." Klein de repente entendeu por que a condição desse semideus era mais fraca do que ele esperava. "Você está satisfeito com a maneira como lidei com isso?" As linhas prateadas rapidamente se transformaram em uma pergunta. "Nada mal." Klein assentiu. Considerando a condição do semideus, ele parou por um segundo e perguntou: "Por que você não a matou diretamente?" O espelho de Rhodes delineou palavras de prata: "Se alguém não pode ter certeza de matar um alvo semideus, é melhor não forçá-lo a um canto. Uma vez que eles não são reprimidos, eles se entregam completamente. Isso resultaria na mutação deles em uma criatura mítica incompleta e irracional. Na maioria das vezes, ter uma condição problemática e ter problemas para expressar plenamente seus poderes, é porque eles estão resistindo à inclinação de perder o controle. Eu não estou aqui na minha forma real, então tudo que posso fazer é aplicar uma pequena punição." Quando a linha final apareceu, a luz aquosa do espelho de corpo inteiro brilhou. Klein de repente teve a sensação de que uma criatura estava olhando para ele com olhos arregalados e lacrimejantes. Ele não respondeu a isso e, em vez disso, assentiu. "É isso por hoje. Vou convocá-lo novamente se houver mais alguma coisa." "Tudo bem, mestre." O espelho imediatamente produziu um emoticon de aceno de mão. Depois de limpar o quarto, Klein terminou sua sonecada tarde e saiu do quarto principal. Em pouco tempo, o Walter de luvas brancas chegou ao terceiro andar e entrou na sala entreaberta com a varanda. Ele disse ao seu empregador: "Senhor, a igreja enviou uma carta. Eles o convidaram para ser um diretor no conselho de diretores da Loen Charity Bursary Foundation. Você pode optar por assumir um cargo diretamente lá para receber um salário considerável. Ou você pode optar por assumir um papel simbólico. Você só participará da discussão e votará quando tratar de assuntos importantes. A igreja com certeza é
Eficiente. Já montou o quadro. Klein pensou e sentiu que, como já havia doado mais de 10.000 libras, não havia necessidade de reclamar salário. Era melhor não esperar nada em troca enquanto ele deliberava. Vou assumir um papel simbólico. No entanto, desejo participar de algumas das operações reais da Fundação no futuro. Desejo contribuir ainda mais para espalhar ajuda para ajudar mais pessoas. Vou informar a igreja de seus pensamentos, Walter respondeu seriamente. Se você não tem mais nada, é melhor ir na quarta-feira de manhã para testemunhar o estabelecimento oficial da fundação. Baine levantou sua xícara de porcelana e bebeu um gole de chá preto. Ok. No Golden Drum, Danite sentou-se em frente ao convés, olhando preocupado para o mar azul celeste que se agitava com as ondas. Depois de ser instado uma vez por Germain Sparrow, ele sentiu que não poderia adiar mais. Caso contrário, ele pode se tornar uma recompensa a qualquer momento. Eu não quero me tornar uma pilha de dinheiro enquanto estou dormindo. E daí se eu for suspeito? Danite cerrou os dentes e reuniu coragem. Ele passou pela porta da cabine e foi direto para a cabine do capitão. Sendo incapaz de encontrar Anderson ou em um curto espaço de tempo, ele só poderia perguntar ao vice-almirante Seberg Edwin Edwards. Ao chegar ao seu destino, Danite respirou fundo 3 vezes e ergueu a mão direita, preparando-se para bater na porta. Neste momento, a voz do vice-almirante Seberg soou de dentro. Por favor, entre. A mão direita de Danite parou no ar quando ele forçou um sorriso e entrou. Ele viu que seu capitão estava sentado atrás de uma mesa, segurando uma caneta tinteiro vermelha escura. Ele não tinha ideia do que ela estava escrevendo. Capitão, tenho algo sobre o qual gostaria de consultá-lo. Danite se aproximou e dobrou as costas ligeiramente enquanto dizia com um sorriso. Edwina largou a caneta tinteiro e ajeitou as mangas enfeitadas com flores. Ela olhou para Danite e disse, você deseja perguntar sobre este balão? Ah? A expressão de Danite congelou. O capitão já sabe? Devem ser aqueles BSTRDS Drogte como Barrel e Ironskin. Eles contaram ao capitão sobre isso. Sei que nenhum segredo pode ser guardado neste navio. E ainda mais para o capitão. Depois de xingar internamente, Danite esforçou um sorriso novamente. Sim, como você sabe, eu me interesso muito por história e geografia. Os olhos límpidos de Edwina moveram-se ligeiramente quando ela olhou pela janela. Isso é política internacional. Sem esperar que o rígido Danite encontrasse outra desculpa, ela continuou. Em Westballon, existem cidades administradas pelos loeneses, vales pertencentes a Intis, generais nativos que são apoiados por Loen e tribos que seguem as ordens de Intis. Há, também poderosos estados independentes que dependem da exigência de que ambas as nações sejam equilibradas. Eles estão secretamente ligados às diferentes facções do episcopado luminoso e rivalizam com aqueles que afirmam ser os descendentes da morte. Além disso, a escola de pensamento rosa e o Império Fezak têm uma profunda influência em Westballon. Na superfície, nenhuma das facções lhes pertence, mas, de fato, muitos dos generais e chefes tribais se submeteram a eles. Entre eles, Danite ouviu surpreso antes de abaixar a mão de repente com uma risada seca. Capitão, eu preciso fazer anotações. Ou então não tem como memorizar isso. Edwina, que havia sido interrompida, não estava brava. Ela apontou para a caneta tinteiro e o papel sobre a mesa. Esse é um bom hábito. Acredito que Germain Sparrow não deseja receber informações errôneas. Ah? Danite ficou atordoado mais uma vez. Westballon com certeza é caótico. É difícil até mesmo dizer a qual facção de apoio um senhor da guerra de tamanho médio pertence, ou por quem ele é apoiado. A escola de pensamento rosa tem uma influência muito forte aí. Isso significa um aumento acentuado no risco para mim. Klein examinou rapidamente a carta de Danite depois de recebê-la da senhorita mensageira Renette Tchenequer. Isso o fez acreditar que não deveria ir para Westballon sozinho, a menos que o Sr. Azico acompanhasse. Capítulo 872 Resultados da mediunidade. Vendo a senhorita mensageira sair, Klein olhou para a carta em sua mão e considerou novamente o problema de Westballon. Ele acreditava que precisava fazer os preparativos, caso o Sr. Azic não respondesse a ele no próximo mês. Isso também significava que quando julho chegasse, ele poderia muito bem ter que ir para Westballon com alguns militares, sem a proteção do cônsul da morte. Se isso acontecesse,
A sombra da Rose Showalftold acabaria pairando sobre ele. Duas opções. Se eu confirmar que é extremamente perigoso, abandonarei diretamente minha identidade como Wayne Dantes. Pelo contrário, devo considerar seriamente uma lista de clientes. Não me envolverei com nenhuma facção suspeita de ter laços com a escola de pensamento rosa. Posso muito bem definir uma meta primeiro para tornar qualquer desenvolvimento inesperado controlável. A informação fornecida por Danitz provavelmente vem do vice-almirante Seberg. Os dois generais nativos mencionados parecem bastante especiais. As outras facções, independentemente do motivo, terão uma nota de seus laços com Luen, Intis, Fezak e Fenapoter, ou as várias inclinações de facções internas que formam um contrapeso. Apenas, para eles, ele teve suas suspeitas iniciais de que os dois generais nativos eram parentes da Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. A razão pela qual Edwina não fez nenhuma anotação foi para apontar deliberadamente sua singularidade, dizendo a Germain Sparrow que eles eram alvos para cooperar. Dessa forma, ela não precisava se preocupar com o vazamento de Danitz, pois não havia informações a vazar além de uma dica. Mas Anches, Catamia. O primeiro recebe o apoio da facção real do Episcopado Luminoso. Este último afirma, secretamente, ser um descendente da morte. E, mesmo que seja real, quem sabe quantas gerações ele está separado. Se ele encontrasse o Sr. Azik, como ele deveria se referir a ele? Klein riu e balançou o pulso, queimando a carta. Em seguida, começou a desfrutar de um delicioso chá da tarde na sala entreaberta com varanda até que Walter entrou e sussurrou, Senhor. A polícia está aqui de novo. Sobre o suicídio de Quaron. As pistas do caso apontavam superficialmente para Wayne Dantes, então, embora o barão Sindras tivesse tratado do assunto, a polícia o visitava de vez em quando. Caso contrário, os repórteres alegariam que foi um descumprimento do dever por parte da polícia. Quanto ao ataque ao deputado Mast, como Wayne Dantes era apenas uma testemunha ocular relativamente importante, eles não o perturbaram mais depois de ouvir seu depoimento. Convide-os para a sala de atividades no segundo andar com o jardim. Klein colocou no prato o pão de ló com manteiga que dera algumas mordidas e bebeu um gole de chá. Como mestre, ele não precisava se preocupar que sua comida fosse desperdiçada. Isso porque as sobras seriam dadas aos servos. Se ele os comesse limpos o tempo todo, ou pedisse que preparassem as proporções perfeitas, sua reputação de patrão mesquinho se espalharia pelos criados na rua antes de chegar aos ouvidos das damas e dos cavalheiros. Walter respondeu com uma expressão imperturbável, eles desejam que você vá para a delegacia. Hoje é o dia em que a família Quaron identificará o suspeito em uma fila policial. Eles dizem que lamentam muito, mas este é um processo necessário que não pode ser ignorado. Klein levantou-se lentamente e disse, compreensível. Richardson, pegue meu casaco, chapéu e bengala. Como ele já não estava mais envolvido no assunto, ele estava bastante disposto a descobrir o que Quaron e sua família haviam encontrado do ponto de vista de um espectador, e também como o assunto havia sido direcionado ao barão Sindras. Dentro de uma sala espaçosa da delegacia de polícia em Northborough. Klein ficou atrás de uma parede de vidro e viu a família de Quaron. Era um homem e uma mulher idosos, uma mulher de 30 e tantos anos, uma adolescente com cerca de 15 anos e uma menina com menos de 10 anos. Seu olhar varreu os suspeitos atrás da parede de vidro antes de pousar em Wayne Dantes no mesmo momento. É ele. É ele. O adolescente gritou quando seus olhos ficaram vermelhos. Ele cerrou os punhos em uma tentativa de correr em direção à parede de vidro. É ele, oficial. É ele. A senhora de 30 e tantos anos de repente chorou ao olhar para Wayne Dantes com olhos cheios de ódio e animosidade. A garotinha que segurava sua mão gemeu. Papai. Devolva o papai para mim. Os dois anciãos estavam enxugando as lágrimas. Uma delas estava se esforçando para manter a calma, enquanto a outra estava quase desmaiando de tanto chorar. O amor triste instantaneamente se espalhou. No entanto, Klein nunca os havia conhecido antes de hoje. Memórias implantadas. Ele franziu ligeiramente a testa. Enquanto suspirava, ele começou a se perguntar o que a família Quaron havia encontrado. Enquanto isso, no necrotério, embaixo da estação. Dali Simone segurou um lápis e começou a esboçar enquanto seu corpo tremia levemente. Como ela estava aqui para ajudar na delegacia, com a possibilidade de encontrar repórteres ao entrar ou sair,
Ela não usava suas habituais vestes de médium espírita. Ela vestia um conjunto feminino de uniforme policial preto e branco. Ela usava blusa e saia combinando com botas de couro. Nesse momento, a palma da mão se movia incontrolavelmente e logo havia uma escrivaninha, janela Uriel, tinteiro, revólver e outros itens aparecendo no pedaço de papel. Na janela saliente, havia uma figura refletida ali. O cabelo dessa figura estava cuidadosamente penteado para trás, uma mistura de prata e preto. A figura enrugada tinha uma testa larga e maçãs do rosto salientes. Ele não era outro senão o Barão Sindras. Pá! O lápis na mão de Dali caiu sobre o pedaço de papel. Ela então ergueu os olhos e disse a Leonard, que se ofereceu para ajudar, e aos dois inspetores de polícia encarregados da ligação, no segundo em que Quaron cometeu suicídio, ele lutou profundamente em seu coração. Ou seja, seu suicídio é um resultado de dicas e orientações. Este não é um simples problema psicológico. Deve ter envolvido poderes de Beyonder em um nível bastante alto. E essa luta contraditória resultou no colapso de suas emoções, sofrendo uma explosão de sua espiritualidade. Antes de sua morte, ele restauraria a verdade até certo ponto. Essa é a cena que está fixa em seus olhos. O inspetor de alto escalão ao lado dela franziu as sobrancelhas. Senhora Simone, você está insinuando que a última pessoa que Quaron viu é o verdadeiro assassino? O Barão Sindras é realmente o verdadeiro assassino? Leonard Mitchell imediatamente zombou. O que você vê pode não ser equivalente à verdade. Você pode não entender se eu chamar de ilusão, mas se eu for um assassino, posso encontrar uma pessoa que se pareça com o Barão Sindras para fazê-lo aparecer dentro da sala antes de Quaron cometer suicídio. Os dois inspetores ficaram muito satisfeitos com a explicação e soltaram um suspiro de alívio. Já combinamos a visita da família de Quaron. Terei que incomodar vocês dois para obter mais pistas que apontem para a verdade com meios não intrusivos. Tudo bem. Dali esfregou o canto dos olhos. Vou usar o banheiro primeiro. Ela não tinha colocado sua estranha sombra ou blush. Além de sua pele parecer bastante pálida, ela não tinha aquela aparência estranha. Além disso, ela parecia mais jovem, parecendo mais uma mulher de 20 anos do que de 30. Seus olhos eram brilhantes e ela tinha belos traços faciais. Acreditando que eles teriam muito trabalho, Leonard Mitchell também deixou o necrotério e caminhou em direção ao banheiro acima deles. Assim que terminaram de subir a escada e viraram uma curva, viram de repente um senhor de costeletas brancas aparecer do outro lado do corredor. Ele estava saindo da delegacia com seu criado. Este cavalheiro era maduro e elegante, com olhos que pareciam um lago sob a lua. Ele não era outro senão Baine Dantes. A mente de Dali Simone ficou à deriva por um momento enquanto ela virava a cabeça em pensamento. Ela olhou para Leonard Mitchell e descobriu que esse poeta de cabelos pretos e olhos verdes estava olhando para Baine Dantes. Por que você de repente pediu permissão para me ajudar? Esse membro do luminoso episcopado logo será encontrado. Tarefas não faltam para você. Dali não deu a Leonard uma chance de encontrar uma desculpa. Depois de parar por um segundo, ela perguntou diretamente, você acredita que aquele cavalheiro de antes é problemático? Leonard desviou o olhar e ficou em silêncio por 2 segundos. Baine Dantes já conheceu sua graça antes. Ele deliberadamente não forneceu nenhum tipo de confirmação ou negação, como se a pergunta que ela fez devesse ser feita a Santo Antônio. Nas entrelinhas, dizia que sua graça não mencionou se havia algum problema com Baine Dantes. Se foi falta de detecção ou simplesmente porque ele não disse, isso estava no ar. Dali assentiu gentilmente enquanto voltava o olhar para o banheiro. Ponto. Na manhã de quarta-feira, Audrey Hall, que havia recebido um convite, subiu em uma carruagem para chegar à Catedral de Saint Samuel na Phelps Street. A Loen Charitable Society Foundation, que estava prestes a ser estabelecida, estava situada na 22 Phelps Street. O prédio pertencia à igreja, da meia-noite, então não havia a necessidade de pagar aluguel. Antes de descer da carruagem, Audrey segurou o convite e olhou a paisagem. Ela estava cheia de expectativa para o futuro. Ela se tornaria diretora e trabalharia na captação de recursos e com contatos externos. Capítulo 873 Comunicação indetectável. Depois de entrar na rua Phelps, 22, Audrey viu instantaneamente Baine Dantes sair do corredor lateral. Este cavalheiro bonito e cavalheiresco usava um terno formal preto e segurava uma bengala incrustada de ouro. Ele estava se comunicando com a equipe da fundação ao lado dele.
Como se sentisse o olhar de Audrey, Wayne Dantes naturalmente virou a cabeça e olhou para a porta. Então, seus olhos se iluminaram de espanto como se ele tivesse visto um tesouro. Depois disso, ele sorriu e, gentilmente acenou com a cabeça como uma saudação. Audrey voltou com um sorriso e um aceno de cabeça que não era uma quebra de etiqueta de forma alguma. Ela então seguiu a equipe da Loen Charitable Society Foundation que veio acompanhá-la e subiu até o segundo andar. Durante esse processo, embora ela não olhasse em outra direção, a não ser pelo talento de mulher ou por seus instintos de espectador, disseram-lhe que o olhar de Wayne Dantes seguiu sua figura em segredo até que a parede ao lado da escada bloqueou a visão dele. Atuação impecável. Ele interpretou perfeitamente a reação do que um cavalheiro que tem resistência zero contra belezas, mas permanece suficientemente reservado e culto faria ao me encontrar pela segunda vez. É como se tivéssemos nos encontrado apenas uma vez na festa beneficente da última vez. É exatamente como eu imaginava. Ele foi capaz até de iluminar seus olhos. Esta é uma técnica que faz parte de seu caminho Beyonder, ou é uma habilidade que ele possui para começar. Devo dizer que Germain Sparrow, acho melhor usar o Sr. Germain Sparrow é um profissional, não, um excelente ator. Além disso, ele não age de maneira exagerada como aqueles atores de teatro. Audrey cumprimentou, em pensamento antes de ver alguns repórteres esperando para entrevistá-la sobre o estabelecimento da Loen Charitable Society Foundation no segundo andar. Ela não era uma dama nobre que gostava de ter sua foto colada nos jornais. Enquanto trocava algumas palavras com seu valete que a acompanhara para informar aos repórteres que fotos eram proibidas pela autoridade de Earl Hall, ela entrou na sala VIP com sua criada, Annie. Earl Hall era amigo dos donos de algumas editoras e havia feito os investimentos correspondentes para adquirir boa parte de suas ações. Se Audrey desejasse, ela poderia trocar parte da propriedade que recebeu para criar uma editora considerável. Na sala VIP, Audrey, que não achou conveniente trazer seu cachorro, cumprimentou os filhos dos ricos e da aristocracia, assim como os clérigos da igreja. Ela costumava encontrar um assento onde pudesse ver todos e esperou até que a cerimônia de abertura começasse e a primeira reunião do conselho de administração começasse. Ela examinou a área e disse à funcionária encarregada de acompanhá-la, Lovesa, esta é a primeira vez que participo das operações reais de uma organização de caridade. Gostaria de saber o que devemos fazer. A senhora chamada Lovesa ainda estava na casa dos 20 anos. Ela também tinha cabelos loiros com pele um tanto áspera e sardas bronzeadas. No entanto, seu sorriso era brilhante, tornando-a bastante afetuosa. Ao ouvir a pergunta de Audrey, Lovesa introduziu sem esconder nada. O plano atual é não ser muito ansioso para ampliar a escala. Começaremos principalmente com Bacalhund e chegaremos profundamente às escolas primárias públicas, escolas diurnas e noturnas, promovendo a bolsa a todos os alunos e deixe que aqueles que precisam se candidatem a nós. Após a inscrição, vamos organizar uma comissão para fazer a auditoria exata. Isso vai exigir não só que façamos algumas verificações com o governo, mas também que andemos pelo terreno para entender a real situação do candidato. Uma vez terminado o exame, desembolsaremos a bolsa e ajudaremos os pobres que anseiam por conhecimento a mudar seus destinos. Assim que Lovesa disse isso, uma voz masculina cheia de magnetismo interveio. Tenho duas sugestões. A primeira sugestão é que o pessoal se reúna hoje para ir às diferentes escolas diurnas, noturnas e públicas primárias para promover a bolsa. Junho é o período de exames e é um período crítico para eles ingressarem em institutos de ensino superior aprendizado. Se não formos suficientemente eficientes, haverá muitos alunos de famílias pobres que desistirão de fazer o exame por falta de recursos. Mesmo que depois saibam da existência da fundação da bolsa, não serão capazes de suportar a perda de perder um ano. Como tal, eles perderão a chance de mudar seu destino. O que estamos fazendo pode parecer simples, mas afeta completamente a vida de cada criança. Portanto, precisamos começar rapidamente e não perder tempo. Quem falava era ninguém menos que Wayne Dantes, que acabava de entrar no salão. Ele expressou seus pensamentos com uma expressão calorosa, mas séria. Ah, certo, junho é o período de exames. Seja no ingresso no ensino fundamental ou na preparação para o ingresso na universidade, assim como nas diversas escolas técnicas para adquirir experiência na profissão, este é um período crítico. Uma vez que eles desistam dos exames de admissão desta vez, eles terão que esperar até junho próximo. Na verdade, esqueci isso.
Dona Lovesa e a equipe da fundação parecem ter perdido esse problema. O Sr. Wayne Dantes realmente notou tal detalhe considerou aquelas crianças que estão tão perto de desistir de seus sonhos. Ele é realmente uma pessoa com um coração gentil. Audrey de repente sentiu que tinha uma nova visão de Wayne Dantes, de Germain Sparrow. Isso foi o que um espectador acabou de obter. Um assassino frio, aventureiro na superfície, mas com um coração caloroso no fundo. Infelizmente, só consegui obter descrições sobre o lado maluco de Germain Sparrow. Não consigo encontrar nenhuma prova concreta. Audrey piscou enquanto ouvia atentamente as sugestões de Wayne Dantes. Segunda sugestão. Em relação às bolsas a serem desembolsadas, é melhor que sejam depositadas na conta bancária correspondente. Quando houver necessidade de pagamento de taxas escolares, eles podem trazer seus documentos para solicitar o saque. Por preços relativamente mais baratos alimentação e hospedagem, as coisas não precisam ser tão complicadas. Eles podem obter uma quantia fixa de dinheiro todo mês ou semana. Isso é para evitar que os pais e irmãos do requerente gastem o dinheiro. Para uma família pobre, isso é uma oportunidade e irresistível tentação. Da mesma forma, uma conta corresponde a uma pessoa. Não importa quem a está retirando. A pessoa tem que estar presente. Isso pode efetivamente impedir que as pessoas sofram com o julgamento da ganância. Dito isso, Claire pressionou a palma da mão no peito e disse a Audrey Lovesa: desculpe, perdoe-me por interromper sua conversa. Audrey sorriu e disse: Sr. Dantes, suas sugestões são excelentes. Você abriu meus olhos para assuntos que eu nunca havia considerado antes. O único problema é que o que você nos diz não tem sentido. Estou apenas ouvindo a introdução de Madame Lovesa. Lovesa sorriu e disse: sim, você deve mencionar tudo isso na primeira reunião do Conselho de Administração. Você não me vê vindo deliberadamente para convencer a senhorita Audrey primeiro? Com a participação da Justiça nisso, posso garantir que não haverá objeções da diretoria. Caso contrário, poderia ser facilmente adiado ou alterado por alguém usando alguma desculpa como falta de mão de obra. Klein fez uma expressão iluminada e pesarosa enquanto esfregava levemente as palmas das mãos. Olhe para mim. Ficando toda ansiosa com esses assuntos e esquecendo meu lugar. Às vezes, eu só queria que as coisas se tornassem realidade assim que eu tivesse a chance. A atuação do Sr. Wayne Dantes é um pouco exagerada. Ele deve saber que não pode me enganar. Ele está fazendo isso deliberadamente para se comunicar comigo antes do tempo, sem deixar rastros. Ele quer que eu o apoie. Audrey instantaneamente leu seus pensamentos quando seu sorriso ficou mais claro. Embora ela não tivesse se comunicado com o mundo com antecedência, ela acreditava que apoiaria esse membro do Tarot Club dela. No entanto, poder trocar algumas ideias antes do tempo a deixou bastante feliz. Isso porque ela sentia que ele a estava tratando como igual. Depois de perdoar a imprudência de Wayne Dantes e observar o homem caminhar até a mesa com bebidas e doces no salão, Audrey desviou o olhar e disse a Lovesa: a minha responsabilidade é arrecadar fundos em diferentes ocasiões e me comunicar com o governo e o parlamento. Isso deve ser uma questão simples para você, Lovesa respondeu francamente. Foi também por isso que o departamento de caridade da igreja não se opôs à participação de Audrey Hall. Na verdade, eles apoiaram muito isso. Audrey acenou com a cabeça pensativa e disse: se eu tiver tempo de sobra, posso acompanhá-lo visitando as diferentes escolas para as promoções, bem como para o exame dos candidatos. Lovesa originalmente não estava disposta a concordar, preocupada que o ambiente não fosse adequado para a senhorita Audrey. Mas quando ela viu seus olhos verdes claros e aceitou seu pedido que ela não resistiu, seu coração se suavizou. Ela sentiu que tal gentileza não deveria ser interrompida. Não era para ficar isolado da realidade da classe baixa. Se a senhorita Audrey vir a verdadeira miséria e feiura e ainda estiver disposta a ajudar as pessoas miseráveis, ela definitivamente poderá ser de maior utilidade. Isso impedirá que os superiores sempre formulem medidas irrealistas. Lovesa rapidamente encontrou uma razão convincente enquanto suspirava e sorria. No problema. No entanto, você não poderá usar tal vestido ou usar qualquer joia. O que eu faço com a mentira? Transformá-lo em uma pulseira e escondê-lo sob minhas mangas. Audrey pensou ao responder com um sorriso: tudo bem. Ponto. Com o apoio de Miss Audrey Hall, a primeira reunião do Conselho de Diretores da Loen Charity Bursary Foundation terminou perfeitamente após sua criação.
Clem voltou para a rua Boklund, 160, de bom humor. Seguindo seus hábitos habituais, ele entrou em seu quarto principal por volta das 2 para tirar uma soneca da tarde. Em seu sonho nebuloso, Clem de repente acordou sobressaltado e sentiu algo. Alguém estava tentando se infiltrar em seu sonho. Quem é agora? Estou ficando perturbado até nas minhas sonecas da tarde. Enquanto Clem murmurava, ele fez o sonho se transformar na sala semiaberta com a varanda. Então, ele viu o Leonard de cabelos pretos e olhos verdes com suas roupas desgrenhadas dar uma cambalhota pela janela. Esse sujeito não sabe usar a porta principal. Por que ele está aqui de repente? Eu deveria me lembrar de pegar seu método de contato. Clem sentou-se em sua poltrona reclinável, sentindo-se irritado e divertido. Ele olhou para o poeta com uma expressão vagarosa e disse: esta é uma maneira indelicada de me visitar. Quando Leonardo ouviu isso, ele se curvou de uma maneira que não cumpria os padrões. Senhor Dantes, tenho algo que gostaria de consultá-lo. Consultar? Essa é uma boa atitude. Além disso, não parece ser nada importante. Clem secretamente tsquede quando disse: qual é o problema? Leonard sentou-se e pensou antes de perguntar: você esteve envolvido no suicídio de Quaron? Quem você acha que é o verdadeiro assassino? Se eu quisesse saber, teria jogado fora os cogumelos do Frank. No entanto, não posso dizer que não tenho a menor ideia. Isso só diminui a impressão que ele tem de mim. Clem estava muito acostumado com essas situações, então ele riu habilmente e, em vez de responder, perguntou: como foram suas investigações? Capítulo 874. Eu não disse nada. Leonard Mitchell juntou as mãos e inclinou-se, ligeiramente. Restauramos a cena que Quaron viu antes de sua morte. Isso não mostrava diretamente o assassino, mas o vidro na janela oriel refletia a figura do Barão Sindras. Depois de uma pausa, Leonard acrescentou: isso é muito simples e pouco convincente. Um poderoso banqueiro e nobre do nível do Barão Sindras não precisaria agir pessoalmente ou estar presente para assistir se ele quer alguém morto, a menos que ele tenha alguns fetiches especiais. E como você sabe, existem muitas maneiras de replicar essas cenas, seja por meio de uma ilusão ou disfarce. Quando ele mencionou o disfarce, ele ergueu ligeiramente os olhos e olhou para Wayne Dantes. Era como se ele estivesse sugerindo que a aparência atual do último era improvável de sua verdadeira aparência, assim como Germain, Sparrow e Sherlock Moriarty. Que maneira simples e direta de enquadrar alguém. É realmente suspeito se o assassino nos bastidores realmente quer incriminar o Barão Sindras. Devo processar tudo desde o início. Primeiro, supondo que eu, ou seja, Wayne Dantes, haja como uma pessoa comum. De qualquer forma, não vou mencionar a conclusão e apenas levantar questões para orientar sua linha de pensamento. Se a resposta final não estiver certa, deve ser porque meu querido poeta interpretou mal e não conseguiu entender aonde eu queria chegar. Clem sorriu enquanto levantava sua xícara de porcelana e tomava um gole de chá preto. Não vamos considerar este problema primeiro. Se a pessoa que não está envolvida neste assunto não fosse eu, como o caso teria se desenvolvido? Leonard ergueu, ligeiramente as mãos entrelaçadas enquanto batia com o dedo indicador. Como suspeito, Wayne Dantes estaria detido na delegacia, mas seu mordomo, empregados, vizinhos e amigos poderão testemunhar que ele nunca fez contato com a família de Quaron. Portanto, os depoimentos de ambos os lados contradizem fortemente. A polícia será incapaz de lidar com isso e solicitará a intervenção dos Nighthawks, usando os meios da mediunidade. Veremos a cena que Quaron teve antes de cometer suicídio, assim, obtendo a figura do Barão Sindras. Enquanto falava, Leonard de repente ficou em silêncio. Depois de alguns minutos, ele continuou falando sob o olhar sorridente de Wayne Dantes. Independentemente da natureza pouco convincente, estranha e simplista da pista envolvendo o Barão Sindras, seguiremos o protocolo e faremos contato com ele e iniciaremos as investigações relevantes. E isso levará a que certos problemas relacionados a ele sejam notados por nós. O Barão Sindras está envolvido em questões envolvendo o domínio Beyonder, então ele não pode resistir a um exame mais minucioso dos Nighthawks. Quanto mais Leonard falava, mais certo ele ficava. Era como se ele tivesse descoberto a linha de pensamento do mentor. Ele, ou eles, podem não se importar se sua armadilha for descoberta. Contanto que eles consigam que os Nighthawks façam uma investigação de rotina sobre ele, seu objetivo será alcançado.
Isso ocorre porque o Barão Sindras esconde um problema bastante sério e facilmente detectável. Sim, essa é a mesma conclusão que eu tenho. Na verdade, isso está mais próximo de soar os alarmes, fornecendo uma dica, mas é mais suave. Parece uma armadilha que fará com que os Nigtalks definitivamente investiguem as coisas enquanto escondem sua existência. Claro, não vou reconhecer diretamente o seu palpite. Não seria estranho se eu estivesse realmente errado. Klein cruzou a perna direita sobre a esquerda e riu. O Barão Sindras, que foi alertado, definitivamente não apresentará nenhum problema agora. Leonard assentiu lentamente e disse como se explicasse para si mesmo: as experiências deste barão são bastante lendárias. Ele foi levado à beira da falência algumas vezes, mas conseguiu virar a maré e acabou atingindo um novo patamar. Talvez, em um desses casos, ele tenha vendido sua alma ao diabo, a um deus maligno ou alguma outra existência secreta por desespero. Esta história é razoavelmente elaborada. Klein não comentou sobre a precisão do palpite de Leonard antes de perguntar, por outro lado, como os Nigtalks tratariam o verdadeiro assassino que levou ao suicídio de Quaron. Leonard deixou temporariamente de lado todos os seus pensamentos anteriores e começou a seguir a linha de pensamento baseada em um desenvolvimento comum. A armadilha projetada é muito grosseira. Os implantes de sinalização, orientação e memória foram feitos de maneira discreta e insuficientemente oculta. É fácil para as pessoas descobrirem problemas. Portanto, é improvável que seja feito por Beyonders de sequência média ou alta de O Caminho do Espectador. Parece mais que foi feito por um Beyonder de outro caminho que contou com um item místico para se passar por um espectador. Antes de terminar sua frase, Leonard caiu em silêncio novamente, seus pensamentos um mistério. Klein manteve seu leve sorriso enquanto olhava calmamente para o poeta. Era como se ele tivesse tudo sob controle, mas não ia dizer nada. Tudo dependia do que Leonard descobrisse. Isso é muito parecido com o que o velho disse antes. É realmente feito por algum Beyonder de sequência média, ou alta do caminho do espectador? Sua configuração aparentemente grosseira e falha foi, na verdade, uma consideração precisa da reação de todos. A resposta de todos a cada passo do caminho foi levada em consideração, com o único erro decorrente da experiência e sabedoria de Divine Dantes. Leonard sentiu que já havia descoberto a verdade quando se levantou e tossiu suavemente. Obrigado pelo seu conselho. Klein imediatamente riu e disse, eu não disse nada. Sem esperar pela resposta de Leonard, ele disse, seu ex-colega me fez perguntar como ele deveria informá-lo se descobrisse vestígios de Inzanguil. Leonard, que planejara se levantar para se despedir, voltou a se sentar. Corado com uma expressão complicada, ele disse depois de mais de 10 segundos de silêncio, passe a informação na forma de uma carta para Setpinster Street. Isso significa que ele não vai deixar Backlund tão cedo. Ou será que não importa o quão longe ele vá para realizar missões, ele terá meios para monitorar Setpinster Street e ler a carta remotamente? Pode ser a última suposição. Um anjo do caminho do Maruto definitivamente tem muitas técnicas mágicas secretas. Leonard definitivamente pode usar um deles. Não posso pedir, ou então isso vai diminuir o nível de Divine Dantes e destruir meu cenário. Klein tinha uma expressão imperturbável quando disse com um sorriso, vou informá-lo. Leonard não saiu imediatamente quando abriu a boca, fez uma pausa e perguntou, se eu quiser contatá-lo, como devo fazê-lo? Seus olhos verdes eram profundos e falavam muito quando ele perguntou. Klein já estava preparado, então disse com um sorriso, o espírito que vagueia pelo infundado, a criatura amigável que pode ser subordinada, o mensageiro que pertence a Germain Sparrow. Você pode perguntar a Palestra sobre o ritual exato se não tiver muita certeza. Leonard sabia que Germain Sparrow era Sherlock Moriarty, que também era Klein Moretti. Ele assentiu indiscernivelmente e se levantou. Obrigado, por me informar. Por favor, perdoe-me por minha intrusão. Dito isso, ele recuou até a porta, abriu-a e saiu do sonho. Ei, você saiu assim? Como um pesadelo, ou como um antigo pesadelo, você não deveria considerar como pode haver problemas com sua memória. Você se lembrou apenas de ouvi-lo uma vez? Você não está colocando peso suficiente neste assunto. Klein não pôde deixar de satirizar quando viu a figura de Leonard desaparecer. Ele balançou a cabeça desesperado, terminou sua soneca da tarde e começou a se ocupar com o assunto de Westbalon. No Golden Drum, Danites,
que finalmente havia terminado sua missão, bebeu um pouco de cerveja gelada por causa do calor recente. Se não fosse porque a criação de gelo precisava dos poderes de Beyonder, e que não havia muito o que fazer, ele sentiu que poderia terminar meio balde de gelo de uma só vez. Isso é o que eu chamo de vida. Danites bebeu o restante do líquido em seu copo. Neste momento, ele viu uma névoa branco-acinzentada aparecer diante dele quando a voz de Germain Sparrow começou a ecoar em seus ouvidos. Por favor, informe Danites que ele deve ir imediatamente para o Oeste Balon. Descubra a situação das áreas sob o controle dos 2 generais nativos, Maisanches e Katamia. Ele deve tomar nota especial de quaisquer sinais de atividade da Escola de Pensamento Rosa. Ir para o Oeste Balon. Com uma xícara na mão, Danites gaguejou repetidamente o pedido de Germain Sparrow. Certa vez, ele foi para lá com a equipe do Golden Dragon em busca de um tesouro. Ele também obteve informações bastante detalhadas de seu capitão, portanto, ele sabia o quão caótico e perigoso este balão era. Além disso, eu tenho que ir sozinho. Danites soltou um som ao descobrir que seu futuro era sombrio. Florestas primitivas com todos os tipos de criaturas escondidas e aterrorizantes, tribos nativas que acreditavam na morte e tinham todo tipo de peculiaridades, caminhos cheios de bandidos e exércitos rebeldes, aldeias com espectros e sombras que os assombravam, e cidades que tiveram tiroteios ou até batalhas de Beyonder surgiram em sua mente. Não, tenho que dizer não a Germain Sparrow. Diga não. Ele deveria pelo menos me enviar um ajudante. Pessoas comuns podem sobreviver em Oeste Balon e se tornar ricas, tendo seus próprios feudos. Isso significa que não é tão horrível quanto eu imagino que seja. Estou apenas me assustando. Além disso, Germain Sparrow apenas me pediu para descobrir a situação, não para entrar em contato com ninguém. Danites rapidamente forçou um sorriso e pediu ao Sr. Tolo para informar Germain Sparrow que ele tomaria medidas imediatamente. Então, seguindo as instruções de Germain Sparrow, ele organizou um ritual de doação para orar ao Senhor Louco. Quando o ritual chegou ao fim, ele viu uma porta ilusória se abrir. Um broche dourado escuro em forma de zumbi voou, pousando no altar. Broche do Sol. No continente do Sul, em um reino outrora governado pela morte, o caminho do Sul era um dos caminhos do Beyonder mais eficazes. Me dando diretamente um item tão precioso. Não é ruim trabalhar para Germain Sparrow. No entanto, ele disse algo sobre ser emprestado. Danites pegou o broche e sentiu o ambiente ficar quente e úmido. Depois de entregar uma missão a Danites, Klein estava prestes a abrir a porta para instruir Richardson a pegar um copo de água gelada para ele quando sentiu sua percepção espiritual disparar. Imediatamente, ele ativou sua visão do espírito e viu Reinette Tiniquet sair do vazio. Ela segurou as 4 cabeças loiras de olhos vermelhos em sua mão, uma delas, com uma carta na boca. De quem é? Leonardo. Klein estendeu a mão direita em suspeita. Capítulo 875, Múmia Rua Pinster, 7. Leonard Mitchell foi até sua mesa e desdobrou um pedaço de papel. Ele então pegou uma caneta tinteiro e abaixou o pulso em preparação para escrever. No entanto, assim que ele mergulhou um ponto azul escuro no papel, sua caneta tinteiro parou. Ele tentou mover o pulso para escrever algumas vezes, mas todas as suas tentativas acabaram parando devido à hesitação. Ele levantou o pulso, baixou a caneta tinteiro e repetiu essa ação várias vezes. Finalmente, ele congelou o pulso no ar. Pá! Leonard largou a caneta tinteiro, amassou o pedaço de papel e jogou-o com precisão na lata de lixo. Na rua Boklund, 160, Klein recebeu uma carta fina de uma das cabeças da senhorita, mensageira Reinette Tiniquet. Ele sentiu o peso em suas mãos e somente quando sua intuição espiritual não lhe enviou nenhum aviso, ele o abriu e recuperou a carta dentro. Havia apenas uma página e nela havia 2 linhas de texto escritas com uma bela e elegante caligrafia. Tenho algo que vai requerer sua ajuda. Vamos discutir isso em detalhes, cara a cara. Sharon então é a senhorita Sharon. Klein teve suas perguntas respondidas enquanto pegava uma moeda de ouro e fazia uma simples adivinhação na frente de Reinette Tiniquet. Então, ele pegou outro pedaço de papel e escreveu uma palavra, essa noite. Depois de dobrar a carta, ele perguntou à senhorita mensageira ao entregá-la a ela, você ainda pode localizá-la? Se não fosse possível, ele planejava dar a ela o endereço de correspondência, de Sharon. Ilston Borog,
126 Guard Street, Madame Marion. Sim. Uma das cabeças loiras de olhos vermelhos de Reinette Tinecker deu uma resposta. A cabeça então abriu a boca e mordeu a carta. Depois que a senhorita mensageira desapareceu da sala, Klein imediatamente realizou um ritual, planejando trazer a fome rastejante de volta ao mundo real acima da névoa cinza. Ele então planejou viajar para os vários arquipélagos em busca de um pirata sortudo. Crepingunger ainda não havia sido selado, então ainda exigia alimentação uma vez por dia. Tudo o que Klein mal podia fazer era usá-lo, alimentando-o sempre que precisava. Ele então jogaria de volta acima da névoa cinza quando a próxima hora de alimentação estivesse próxima. Ele não estava planejando compensar a diferença. Se Crepingunger ousar fazer barulhos sobre isso, vou alimentá-lo com cogumelos. Terminado o ritual e limpando a cena, Klein calçou a fina luva de pele humana, tornando seu corpo translúcido até sumir de seu lugar. Ele jantou e, depois de esperar que Crepingunger terminasse seu uivo acima da névoa cinzenta, Klein foi buscá-lo usando a desculpa de estar com dor de estômago para entrar no banheiro. Ele, então aproveitou a oportunidade para se teletransportar para a área fora do Brave Arts Bar na área da Backlund Bridge. Durante esse processo, ele já havia mudado de aparência, transformando-se no detetive de cabelos pretos, bigode e óculos, Sherlock Moriarty. Curvando as costas e arregaçando as pernas da calça, Klein deu uma risada autodepreciativa. Ele abaixou o chapéu e abriu a pesada porta de madeira para entrar no bar. Depois de perguntar ao barman, ele segurou um copo de cerveja Soultville e foi para a sala de bilhar 3, onde bateu na porta trancada. Bater. 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 Em meio à batida ritmada, a porta se abriu um pequeno vão. O Ian de olhos vermelhos espiou antes de abrir um sorriso. Senhor, por favor, entre. Como o tempo estava esquentando, ele não usava mais o casaco velho. Em vez disso, ele usava uma camisa de linho simples. Klein assentiu com um sorriso e rapidamente entrou na sala de bilhar, onde observou os arredores quase instantaneamente. Maric, com o cabelo um pouco bagunçado, vestia uma camisa branca, colete preto e calça preta. Ele estava segurando um taco e estava com as costas dobradas para jogar bilhar. Talvez tendo uma profunda impressão de causar caos para Sherlock Moriarty, ele não convocou seus zumbis para jogar cartas com ele. Faz tempo que não nos vemos, Klein cumprimentou primeiro. Enquanto isso, Sharon, com seu pequeno gorro preto e vestido régio preto, apareceu ao lado da mesa de bilhar, sentada em um banquinho alto. Boa noite, senhora. Klein moveu seu olhar e curvou-se com um sorriso. Sharon parecia flutuar quando ela se levantou antes de levantar a bainha de sua saia para fazer uma leve reverência como uma resposta educada. Quanto a Maric, ele abaixou o taco e disse com uma voz áspera, pelo que parece, você ainda está em Backlund. Seu rosto estava pálido como sempre, mas o olhar maligno em seus olhos castanhos havia diminuído significativamente. Parecia ser uma evidência da temperança eficaz que ele tinha nos últimos tempos. Era evidente que sua aquisição da corona lunar escarlate o impedia de quase desmaiar em todas as luas cheias, tanto que ele não precisava mudar com frequência para novos tipos de sedativos. Klein não respondeu diretamente a Maric. Em vez disso, caminhou até a mesa de bilhar e pousou a cerveja. Sorrindo, ele disse, sinto muito. Eu estava planejando vender uma característica do Right Beyonder para você, mas infelizmente ela foi perdida. Os olhos azuis de Sharon não se moveram, nem ela procurou por um motivo. Tudo o que ela perguntou foi um simples, você está bem? Ela sabia que a característica de Right Beyonder que Sherlock Moriarty mencionou pertencia ao almirante do Sangue Senhor. E ele também era a marionete de Sherlock Moriarty. Ao perder a característica Right Beyonder, também significou a perda ou destruição de sua marionete. Esta foi uma perda significativa para tal Beyonder. Ainda estou bem. Pelo menos não sofri nenhum mal, disse Klein com um sorriso suspirante. Não é de admirar que eu não tenha visto o Senhor desta vez. Maric murmurou em iluminação. Maric e Miss Sharon não parecem muito incomodados com falta dessa característica do Right Beyonder. Eles têm outros meios ou métodos para adquirir um? Klein entendeu nitidamente esse ponto e passou a perguntar, há algo desta vez? Maric imediatamente olhou para Ian. O adolescente sério não perguntou mais nada enquanto rapidamente saía da sala de bilhar e fechava a porta. O rosto de boneca de Sharon não mostrava nenhuma emoção quando ela permitiu que Maric falasse.
Amanhã, haverá um navio do continente sul chegando em Pritz Harbor. Ele está intimamente ligado ao exército de Luen. Este navio carrega consigo tesouros e relíquias saqueadas das terras altas da Estrela, Vale da Paz e planícies de Argenti. Entre eles está uma múmia. É o 19º rei das antigas planícies de Argenti, Tutânses II. A língua original do continente meridional não se originou do antigo Fezaciano. Ela tinha sua própria estrutura. Na antiga língua montanhesa, rei também tem o termo especial Kadiev. Foi traduzido pelo imperador Roseli como faraó. É um mistério o que ele estava pensando. Além disso, múmia foi nomeada por ele também. Resumindo, o significado de faraó é o filho de Deus, rei dos humanos. Tutânses II já foi um Beonder de alta sequência. No entanto, após sua morte, a característica correspondente foi retirada, deixando apenas seu cadáver para trás para ser transformado em múmia. Para outros Beonders, este é um material cheio de espiritualidade, uma excelente escolha para criar um zumbi. Mas para nós, tem outro significado, um significado muito importante. Nosso objetivo desta vez é obter aquela múmia Tutânses II. Outro significado. O cadáver de um Beonder de alta sequência sem nenhuma característica de Beonder. Além de usá-lo como material, há outro significado para ele. O coração de Klein se agitou quando ele de repente pensou no pedido de Madame Hermite para comprar uma gota de sangue de criatura mítica. Poderia ser o requisito ritual e da sequência 5 Orite para a sequência 4 Puppet? A senhorita Charron já tem a fórmula e digeriu a poção Orite. Pela maneira como ela age, ela está praticamente agindo como uma Orite o tempo todo. Quem sabe ela já tenha digerido isso há muito tempo. No entanto, quando estávamos nas ruínas subterrâneas conversando com o espírito maligno, ficou evidente que ela não possuía a fórmula da poção Puppet. Sim, todo mundo tem seus próprios círculos. Não é estranho para ela ser capaz de obtê-lo. Klein varreu seu olhar para Charron enquanto pensava, mas ele não conseguiu descobrir nenhuma mudança óbvia de antes. Ela ainda parecia mais uma boneca do que uma pessoa viva. No entanto, ela não mostrou nenhum sinal de ser ainda mais sombria e assustadora. Charron sentou-se silenciosamente e observou Sherlock Moriarty e Marika atentamente, ouvindo a conversa deles. Se for apenas uma múmia de alta sequência sem uma característica de Beonder, o nível de proteção não pode ser muito alto. Apenas vocês dois não devem achar difícil arrebatá-la. Klein levantou uma suspeita. Do seu ponto de vista, um Beonder de sequência 5 pode ser considerado uma potência. A menos que a nave tivesse um semideus escoltando-a, era muito difícil para os Beonders do mesmo nível oferecer qualquer resistência efetiva se seu alvo fosse apenas uma múmia. Afinal, havia muitos itens que os guardas do Beonder precisavam cuidar. Além disso, eles podem estar espalhados em diferentes cabines devido aos diferentes meios de armazenamento. Desta vez, foi a vez de Charron fornecer a explicação. Ela usou sua maneira sucinta de falar como de costume. Estamos preocupados que seja uma armadilha que a Rose Showalftold está usando para nos atingir. Se não houver nada, 1000 libras. Se houver algo, nós nos encarregaremos de chamar a atenção enquanto você retira a múmia. Dependendo do nível de perigo, varia de 5.000 a 10.000 libras. Entendo. Klein não respondeu imediatamente enquanto pensava e perguntava, você conhece os saqueadores do mundo espiritual? Um Orite também era um tipo de Beonder que poderia efetivamente se mover pelo mundo espiritual. Charron assentiu levemente e disse, posso usar o dinheiro e as informações relevantes sobre os saqueadores do mundo espiritual como pagamento. Klein concisamente reconheceu. Vou considerar isso. Vou escrever para você antes da meia-noite. Como um excelente vidente, ele se dirigiria acima da névoa cinza para confirmar o nível de perigo, independentemente de qual fosse. No entanto, ele pôde confirmar que definitivamente não era uma armadilha direcionada a ele, já que não precisava de uma múmia. Tudo bem, Charron respondeu com uma expressão impassível. Klein não se despediu deles imediatamente enquanto caminhava até a porta e informava a Ian para entrar. Ele então perguntou, há alguma notícia que valha a pena anotar recentemente? Ian pensou por um momento e mencionou informações relativamente importantes. Alguém está tentando descobrir sobre a organização que acredita no louco. Klein ficou um tanto surpreso ao perguntar com um sorriso, um jovem de cabelos pretos e olhos verdes. Ele suspeitava que fosse Leonard Mitchell. Ian balançou a cabeça. Não, cabelo preto e olhos pretos.
Algum, senhor da Ordem Aurora. Klein pensou por um momento antes de perguntar, você pode desenhar quem é? Ian foi pego de surpresa antes de dizer de uma maneira autodepreciativa. Você pode nunca ser capaz de reconhecê-lo se for esse o caso. Nesse momento, Sharon disse, posso ajudá-lo. Tudo bem. Ian primeiro soltou um suspiro de alívio antes de seguir as instruções para preparar um ritual, bastante simples. Então, seu corpo tremeu enquanto desenhava um esboço enquanto estava possuído por um Aurite. Era um jovem de cabelos pretos cacheados, olhos negros, testa larga e rosto magro enquanto usava um monóculo. Amon. Blasfemador Amon. Capítulo 876. Arte de desviar problemas Amon. As pupilas de Klein se contraíram e, embora ele parecesse normal na superfície, ele ficou significativamente tenso com o coração batendo com ondas de alarme. Embora ele continuasse usando Amon para assustar o avô no corpo de Leonard, bem como o semideus do caminho do Maruto ao lado de Azel, ele estava usando apenas o nome. Ele nunca esperou que esse blasfemador, um rei dos anjos, chegasse a Baklun tão rapidamente. Ele estava até procurando a organização que acreditava no louco. Na verdade, embora seja surpreendente, é compreensível. Com Baklun tendo um anjo e semideus do caminho do Maroto, é apenas uma questão de tempo até que Amon chegue com base na lei da convergência das características do Beyonder. O único problema é que ele está procurando por algo na terra esquecida dos deuses por tantos anos, então é improvável que ele de repente abandone sua busca. Além disso, seu mausoléu, nos arredores de Baklun foi destruído pelo Machinery Vemind, tornando difícil para ele ir e vir como bem entende. Portanto, este não é o corpo principal de seu, mas um avatar. Um avatar que existe no continente do norte. HMM, um anjo do caminho do Maroto deve ser bom em usar o Words of Time para criar avatares. Amon deve ser mais forte que eles. Os pensamentos de Klein correram tão rápido quanto um raio enquanto ele gradualmente chegava a uma certa conclusão. Às vezes, ele até suspeitava que a criatura mítica do caminho do Maroto era um monte de vermes do tempo que se combinavam por meio de um determinado método. Como rei dos anjos do caminho do Maroto antes do cataclismo, Amon definitivamente sabe o que o nome louco significa e pode detectar a aura correspondente. Ele pode até querer roubar o controle sobre a névoa cinza. Ele veio aqui para o tolo desta vez. Isso realmente vai ser uma dor de cabeça. Após o choque inicial, Klein gradualmente se recompôs. O que ele mais temia agora era que acabaria encontrando o blasfemer Amon por causa da lei da convergência das características do Beyonder. E Amon foi claramente capaz de detectar sua singularidade. Quando isso acontece, pode nem causar agitação antes que o chamado louco tenha que considerar se ele poderia ser ressuscitado. Afinal, este era um rei dos anjos, uma existência logo atrás de um verdadeiro deus. Além disso, o caminho do Maroto sempre foi conhecido por seu engano e ocultação. Amon não estava necessariamente com medo de agir, mesmo em Baklund. Talvez roubar o destino dos outros fosse uma força dele. Ao que parece, deixar temporariamente Baklun para ir para Oeste Balon pode não ser uma má escolha. De qualquer forma, o maior problema vem de mim mesmo. Se eu já tivesse avançado e me tornado um bizarro sorcerer, poderei esconder a aura da névoa cinza. Mesmo se eu encontrar Amon, não precisarei ter medo de expor nada. Klein respirou fundo a sentir mais uma vez uma sensação de urgência. Ele precisava abrir rapidamente a porta para a sequência 4, mudar sua existência e se tornar um semideus. Para isso, precisou trabalhar mais, seja fazendo outra marionete, atuando em um nível mais profundo para acelerar sua digestão, ou reunindo os ingredientes correspondentes. Ufa! Baklun realmente é um lugar aterrorizante. Se Ouroboros não partiu, ou se já voltou, apenas, os que eu sei seriam 4, não, 5 anjos, incluindo 2 reis dos anjos. Não inclui a família real e os militares que usam Baklund como base. Não inclui o espírito maligno subterrâneo cujo paradeiro é desconhecido. Um ex-rei dos anjos que se fundiu com as vontades de 2 outros anjos. Se a abominação suada escola de pensamento rosa vier atrás de Germain Sparrow, isso seria realmente uma agitação. Isso não seria nada comparado à batalha em nível de semideus fora de Bayon City. Klein olhou para o esboço desenhado por Ian enquanto balançava vagamente a cabeça. Ok, entendi. Ele balançou sua cabeça. Para Ian e Marik, ele disse isso porque não conhecia o homem de monóculo, mas, na verdade, ele estava expressando sua exasperação. Vou ter que sair.
Responderei antes da meia-noite. Clayton tirou o chapéu e fez uma mesura, saindo lentamente da sala de bilhar. Ele então se teletransportou de volta para a rua Boklund, 160, de um beco isolado fora do Brave Arts Bar. Dentro de seu quarto principal, a primeira coisa que ele considerou não foi o pedido de Miss Sharon e Marique, mas em como ele deveria lidar com os problemas que Amon trouxe com ele. Nesses aspectos, sendo bastante experiente, ele rapidamente teve uma ideia. Era para encontrar algo para Amon fazer para desviar a atenção de sua atenção. Quanto ao que era, definitivamente era algo que ele achava irresistível, algo que definitivamente o interessaria, por exemplo, um anjo do caminho do maroto, Palais Zoroaster. Talvez isso tenha sido a chave para a habilidade de Amon de se tornar um verdadeiro Deus da sequência zero. Seria algo muito mais importante do que encontrar a organização que acreditava no louco. É claro que Clayton definitivamente não trairia diretamente o avô de Leonard, porque ele ainda não havia demonstrado nenhuma má intenção até o momento. Seus pensamentos eram simples. Foi para informar este assunto a Palais Zoroaster que Amon já estava em Boklund. Ele queria ver a reação do anjo que havia sobrevivido desde a quarta época. Então, ele faria o acompanhamento com base na situação. Se aquele avô estiver indefeso contra Amon, que provavelmente é apenas um avatar, ele só pode fazer Leonard usar a desculpa de uma missão para deixar Boklund para se esconder de Amon. Quanto a mim, terei que antecipar minha viagem a este balão. Direi apenas que tem algo importante a ver com a minha rede. Vou me teletransportar secretamente de volta para o sangue da placenta e quando a serpente do destino e o Alceptim nascer. Clayton chegou a uma decisão enquanto pegava um pedaço de papel e escrevia. Amon chegou. Dobrando a carta e colocando em um envelope, Clayton tirou a gaita do aventureiro e soprou forte. Quando René Titnecker apareceu, ele tirou uma moeda de ouro do bolso e a pressionou contra o envelope. Essa era uma das 10 moedas de ouro que ele conseguira que Richardson trocasse por ele à tarde. Era para manter sua imagem de Wayne Dantes igual a alguém do nível de Palais Zoroaster. Mesmo quando Clayton informou Leonard Mitchell sobre o método de contato, ele não informou que o pagamento de uma moeda de ouro era necessário. Isso mostra que rosto é algo que se compra, com dinheiro. Enquanto Clayton suspirava, ele disse para a senhorita mensageira que estava usando um vestido escuro e complicado. Envie a carta para 7 Pinster Street. Oh, apenas jogue na caixa de correio. Não há necessidade de enviá-la ao destinatário. Como não tinha certeza das verdadeiras intenções e caráter de Palais Zoroaster, Clayton desejava esconder mais de seus trunfos na frente de Haley. Portanto, antes de Leonardo escrever para Clayton Moretti, ele não tinha planos de deixar o poeta ver a senhorita Messenger. A cabeça loura de olhos vermelhos na mão esquerda de René Titnecker ergueu-se enquanto sugava a carta e a moeda de ouro para dentro da boca. No entanto, ela não desapareceu imediatamente. Em vez disso, ela flutuou em seu lugar, olhando para Clayton silenciosamente com todos os 8 olhos. O que está errado? Clayton ficou surpreso antes de dar um palpite. Ele perguntou com uma expressão estranha, você não sabe onde fica a 7 Pinster Street? Só então ele lembrou que a entrega de cartas de um mensageiro dependia de sua localização, baseada no misticismo. Foi baseado na pessoa com quem eles contrataram e nas pessoas para as quais eles haviam entregue cartas anteriormente. Portanto, uma vez que estes saíssem de um alcance detectável, o mensageiro não seria capaz de encontrá-los. Ao ouvir a pergunta de Clayton, 2 das cabeças de René Titnecker assentiram em uníssono, indicando que ela não sabia. Clayton imediatamente tossiu. Levemente, abriu a gaveta e tirou um mapa de Boklund. Ele então usou uma caneta tinteiro para circular Northborough. Depois disso, ele circulou a Pinster Street. Quando você estiver aqui, verá o número da unidade nos prédios. Clayton dobrou o mapa e o entregou. A cabeça na mão direita de René Titnecker imediatamente abriu a boca e mordeu o mapa. Então, sua figura desapareceu e entrou no mundo espiritual. Ao ver isso, Clayton soltou um suspiro de alívio. Ele se virou e saiu de seu quarto principal e se dirigiu para a sala semiaberta com varanda para ler os jornais e revistas. Tarde da noite, ele deu 4 passos no sentido anti-horário antes de mergulhar na banheira e entrar no espaço misterioso acima da névoa cinza. Ajudar Sharon e Marika a obter a múmia Tutankhamon II é perigoso. Clayton tirou o pingente de topázio do pulso esquerdo e o deixou pendurado para realizar uma adivinhação. Desta vez, o pêndulo espiritual girou no sentido horário com uma amplitude fraca e uma frequência relativamente lenta. Isso significa que o perigo não é muito grande.
Além disso, mesmo que seja uma armadilha voltada para a senhorita Sharon e Marique, não há necessidade de o presente eu ter muito medo. Klein acenou com a mão enquanto fazia uma miniatura translúcida de cristal preto cartão voar para ele. Este era o feitiço Sifão do Destino. Klein usou um Almoft-time para criar um charme de alto nível de semideus. Logo após isso, ele convocou o Fome Rastejante e o Cetro do Deus do Mar. Vestindo o primeiro, ele pegou o último e gravou Lightning Storm e o Hurricane. O mutante atualizado, Krepinger poderia usar a alma característica do Sr. X para registrar 2 poderes de Beyonder em nível de semideus que não excediam a sequência 3. Com isso, Klein não precisava mais pegar emprestado as viagens de Lehman. Além disso, era mais conveniente. Afinal, virar um livro de feitiços afetou seu uso de Deadobre e o feitiço Sifão do Destino, a menos que ele crescesse mais 2 mãos. Depois de fazer seus preparativos, Klein voltou ao mundo real, pegou um pedaço de papel e escreveu simplesmente, hora exata, local e plano. Ponto. À 1 da manhã, Leonard, que havia dormido 2 horas, acordou com energia. Ele se preparou para sair da Pinster Street, 7, e seguir para o porão da Catedral de Saint Samuel. Assim que ele saiu pela porta, ele de repente teve sua intuição espiritual, disparada antes de inconscientemente lançar seu olhar para o lado. Um olhar de perplexidade brilhou em seus olhos quando ele se aproximou e abriu a caixa de correio. Durante o jantar, ele limpou os jornais, contas e cartas que estavam dentro. Normalmente, não haveria nenhum item na caixa de correio até o amanhecer. Afinal de contas, os carteiros teriam saído do trabalho e voltado para casa. No entanto, neste momento, havia uma carta fina esperando silenciosamente no fundo da caixa de correio. Velho, você não me informou sobre uma nova carta, Leonard disse suavemente enquanto pegava a carta. A voz ligeiramente envelhecida em sua mente respondeu, a pessoa não entrou. Leonard sabia que os sentidos do velho estavam limitados ao seu corpo, portanto, ele não falou mais. Ele rasgou envelope e tirou a carta, abrindo-a. A carta estava quase vazia, com apenas uma linha curta. Amon chegou. Amon chegou. As pupilas de Leonard dilataram imediatamente. Ao mesmo tempo, ele ouviu o parasita dentro dele suspirar pela primeira vez. Capítulo 877. De quem é a armadilha em relação a Amon? Leonard não tinha uma impressão forte e direta dele. Tudo o que sabia era que era o inimigo mais temido do parasita em seu corpo. Ele foi o culpado que deixou este misterioso e poderoso velho ferido até hoje. Portanto, ele rapidamente se acalmou e perguntou com uma voz reprimida, o que fazemos agora? Em sua mente, a voz ligeiramente envelhecida soou após 3 segundos. O que veio provavelmente não é o corpo real de Amon, mas um de seus avatares. Ele. De fato, Blasphemir Amon é um anjo, e provavelmente um anjo da sequência 1. Afinal, o velho é suspeito de ser um anjo aterrado. Enquanto Leonard absorvia as informações para verificar suas teorias, ele ouviu Palais Zoroaster continuar. Se o corpo real de Amon aparecer em Backlund, pode muito bem causar a descida de uma divindade. A descendência de uma divindade. Quantos anos se passaram desde que algo assim aconteceu? Desde a Quinta Época, ocorrências como essas eram lendas registradas no cânon interno. Eles nunca haviam acontecido publicamente antes. Isso poderia significar que, mesmo entre as sequências 1, Amon é uma das existências mais poderosas. Não é à toa que ele é chamado de blasfemador. Em poucas palavras, Leonard percebeu quão aterrorizante era o anjo chamado Amon. Parado na frente da caixa de correio, seus pensamentos vagaram quando de repente ele teve uma ideia. Ele rapidamente suprimiu a voz e disse, já que Amon tem tanta importância dada a ele pelas divindades, não deveríamos tentar encontrar uma maneira de informar a igreja sobre a notícia de sua aparição em Backlund. Do ponto de vista de Leonard, a igreja de Meia-Noite e Tempestade, que nasceu em uma época anterior e existiu durante toda a Quarta Época, teve uma rica experiência em resistir aos anjos. Eles eram a melhor escolha para lidar com Amon. Em sua mente, Palais Zoroaster gargalhou. É inútil. Pode até ser algo que Amon deseja realizar. Para ele, é apenas a perda de um avatar. Isso apenas desperdiçará um pouco da sua força, mas não causará a ele nenhum dano real. E ele pode usar a morte de seu avatar para ver o correspondente mudanças no destino. A partir disso, ele será capaz de ver a fonte da agitação ou criação das ondas. Embora isso não permita que ele se fixe diretamente em você e em mim,
Ele será capaz de reduzir bastante o círculo, criando as condições para seu corpo real desferir um golpe letal. Além disso, você acha que haverá apenas um avatar de Amon em Backlund? Com base nos hábitos e estilo de seus, ele pode ter apenas um avatar que ele não esconde, mas, na verdade, cercando esse farol existem vários, dezenas ou até mais de uma centena de avatares. Quando tentamos eliminar aquele que está ao ar livre, pode muito bem acontecer que alguns, dezenas ou mais de uma centena de Amons apareçam de todos os lugares. Ele pode ser um transeunte, um pássaro no telhado, ou uma formiga no chão, e ele também pode ser um inseto em touras de madeira, micróbios no ar. Quem não é um semideus não notaria mesmo que seu avatar invadisse seus corpos. Enquanto ouvia a descrição detalhada do velho, Leonard sentiu um arrepio percorrer suas costas. De repente, ele teve a sensação de que o ar circundante estava cheio de incontáveis Amons. Você está com medo agora? Palés, Zoroaster riu. Se você entender como o Amon pode roubar seu destino sem mostrar nenhuma anomalia, ficará ainda mais apavorado. O que você quer dizer com roubar meu destino? Leonard perguntou, sentindo-se cauteloso e confuso. A velha voz de Palés suspirou. Ele seguirá você de volta. Então, você descobrirá que seus pais farão ele seu filho. Sua esposa verá ele como seu marido. Seu filho tratará ele como seu pai. Seus amigos, todos que você conhece, irão tratá-lo como você. E você será o azarado. Você perderá toda a conexão com o mundo real e morrerá lentamente. Será que tal roubo seria permanente? Leonard não pôde evitar um suspiro. Palés Zoroaster riu. Antes de um ladrão ser pego, ele se oferece para devolver o que roubou. A menos que ele tenha se divertido o suficiente com isso. Leonard instantaneamente ficou em silêncio. Ele sentiu que um inimigo no nível de Amon não era mais alguém contra o qual alguém poderia se defender, mas era completamente insondável. Depois de alguns segundos, ele perguntou, mal conseguindo esconder sua voz rouca, então o que fazemos? Ele não compartilhou seus próprios pensamentos porque eles provavelmente não eram pragmáticos. Palés Zoroaster ficou em silêncio por um momento antes de dizer, vamos assistir e ver. Dentro do Brave Arts Bar. Marika estava esperando na sala de bilhar 3 de acordo com o acordo. Como Sherlock Moriarty havia concordado em fornecer ajuda, era necessário discutir os detalhes da operação cara a cara. Não era algo que pudesse ser descoberto por meio de uma troca de cartas. Bebendo um gole de cerveja, Marika ergueu a mão para pentear o cabelo. Seu rosto pálido estava sem a cor do sangue. O olhar de mente em seu rosto era muito menor do que antes. Nesse momento, seu coração se agitou. Ele olhou para o lado e viu uma figura de cartola e terno formal delineado rapidamente. Não era outro senão Sherlock Moriarty. Teleporte. O coração de Marika palpitou enquanto suas pupilas se contraíam. Ele, instintivamente aumentou seu nível de cautela. Isso não era porque ele não confiava em Sherlock Moriarty, mas uma reação natural para uma criatura ao enfrentar uma existência superior na cadeia alimentar. Ao mesmo tempo, ele percebeu pelo canto do olho que a figura de boneca de Sharon havia aparecido no banco alto. Kleina baixou o chapéu e fez uma mesura para os dois. Ele disse com um sorriso, o que mais me preocupa é a quantidade de informações que você tem. Se houver informações suficientes, as chances de sucesso serão maiores e os riscos menores. Deixe-me dar um exemplo simples. Você acredita que a múmia de Tutankhamon II não tem nenhum problema? Você pode confirmar em qual caixão ela está? Se puder, posso me teletransportar antes que os guardas reajam, viajando com ela através do espírito mundo. Dessa forma, o problema será resolvido. Assim como Marika tentou se lembrar, ele ouviu Sharon dizer em tom calmo, pode-se confirmar qual é o caixão, mas não podemos confirmar se há algum problema com ele. Kleina assentiu e puxou uma cadeira para se sentar. Além disso, o que mais você sabe? Os olhos azuis de Sharon moveram-se ligeiramente. Pode ser uma armadilha da Rose Showalftold, ou pode ser uma armadilha dos militares de Luen. Você não mencionou o segundo palpite anteriormente. Isso mesmo, antes de obter qualquer confirmação de cooperação, mesmo eu não divulgaria muito. Kleina pensou enquanto questionava, visando o último ponto. Uma armadilha para a escola de pensamento rosa. Marika respondeu desta vez. Ele disse em detalhes, no antigo reino das Terras Altas, criar uma múmia era a tradição de uma pessoa estimada. É considerado sagrado,
E a múmia do faraó não é algo para ser blasfemado. Naquela época, antes de Luen, Intis e Fenapo forças aliadas atacaram este reino, os descendentes do faraó haviam movido o lote mais importante de múmias, incluindo os restos mortais dos faraós de dinastias passadas. Desta vez, um dos exércitos rebeldes das Terras Altas teve sua base secreta invadida. O exército Luen encontrou a múmia Tutankhamun II no nível mais baixo e planeja entregá-la a Baklum para entregá-la a uma organização militar desconhecida para pesquisa. Para os descendentes do faraó, isso é um insulto da maior ordem. Eles têm um motivo suficiente para arrebatar a múmia de Tutankhamun II de volta. E entre esses descendentes, há um semideus chamado Mamosi. Ele é um dos principais líderes do exército rebelde e também é um membro importante da escola de pensamento rosa. Ele é aluno de Abomination Sua. Kleina assentiu ligeiramente e respondeu, isso quer dizer que a múmia de Tutankhamun II pode ser uma isca para o exército de Luen pescar Mamosi. Claro, isso não exclui a possibilidade de que a escola de pensamento rosa esteja deliberadamente sacrificando os restos mortais de um faraó para eliminar você. Ele originalmente queria dizer que, como uma sequência 6 e 5, não havia necessidade de a escola de pensamento rosa chegar a tal ponto. Mas quando ele lembrou que a atual principal facção da escola de pensamento rosa era a indulgência, com eles não se contendo quando se tratava de seu desejo de vingança, ele acreditou que não poderia tomar uma decisão, usando o ponto de vista de uma pessoa comum. Visualizar. Além disso, a senhorita Sharon e Marik conseguiram escapar das restrições da árvore-mãe do desejo e escapar com sucesso da escola de pensamento rosa. Além da sorte, eles podem ter alguém os apoiando em segredo. Se existe tal pessoa, essa pessoa é definitivamente um alvo que a escola de pensamento rosa quer ser desenraizada. A mente de Klein, naturalmente formulou esses pensamentos, mas ele não disse isso alto. Sim, disse Marik enquanto esfregava os cantos dos olhos. A grande quantidade de palavras que ele disse o deixou perturbado tanto na mente quanto no desejo. Klein pensou por um momento antes de dizer, se for o primeiro, a situação pode ser mais problemática do que eu imaginava. Para lidar com um semideus com companheiros, o exército de Luen terá pelo menos 2 Beyonders no mesmo nível de combate que Mamosi emboscado. Além disso, eles definitivamente terão algumas redundâncias para evitar acidentes. Por exemplo, eles irão preparar um artefato selado de grau 0. Resumindo, se isso não for perto de Baklum ou feito em uma operação conjunta com as 13 igrejas, pode não ser possível montar uma armadilha tão facilmente. O queixo de Sharon moveu-se ligeiramente enquanto ela concordava com o julgamento de Sherlock Moriarty. Klein não enfatizou a dificuldade ao dizer, portanto, temos que obter informações mais precisas e detalhadas. A partir disso, podemos fazer preparativos mais direcionados. Isso nos permitirá atingir nossos objetivos. Sem esperar que Sharon e Marik dissessem uma palavra, ele acrescentou, eu sei de uma existência secreta para adivinhação de espelho mágico. Ele adere estritamente a um princípio de reciprocidade. Se você não se importa com sua privacidade ou ações que resultarão em intensa humilhação, você pode obter respostas para muitas perguntas de ele. Você está disposto a tentar? Eu vou realizar a convocação. Na adivinhação sombria, quem fez a convocação normalmente sofreu um maior risco. O que acontece se eu me recusar a divulgar meus assuntos particulares ou rejeitar tais ações? Marik perguntou com os olhos estreitados. Klein respondeu com sinceridade, você sofrerá um raio, causando danos bastante significativos. Ataque de raio. Marik originalmente acreditava que com a resistência de um zumbi, não era um problema muito grande sofrer qualquer dano direto, mas ele nunca esperava que fosse um raio que era relativamente forte contra os mortos. Ele hesitou por um momento e olhou para Sharon. Depois de receber um aceno de cabeça afirmativo, ele suspirou e disse, ok. Klein não falou mais. Ele tirou um pedaço de papel do bolso enquanto instruía, prepare um espelho. Assim que ele disse isso, um espelho de maquiagem do tamanho da palma da mão apareceu na mesa de bilhar. Um espelho de maquiagem de estilo real. Klein olhou para ele e desenhou um símbolo que era uma mistura de ocultação e intromissão misteriosa. Capítulo 878. A questão de Rhodes com Klein terminando sua tacada final, as luzes da sala de bilhar 3 diminuíram. No delicado espelho de maquiagem, padrões aquosos ondulavam antes de se transformar em uma cena escura. Imediatamente,
Uma palavra sangrenta após a outra apareceu. Faça suas perguntas. Esta cena foi preenchida com uma sensação de horror sobrenatural. Mesmo estando ali um Alright e um zumbi, eles não puderam deixar de se sentir oprimidos, pois momentaneamente não ousaram dizer uma palavra. Apenas Clem continuou com um sorriso como se estivesse acostumado com tudo isso. Ele já havia exortado a Rhodes a não levantar questões muito difíceis ou particulares e também a não agir como um servo. Se não fosse porque Sharon e Marique podiam fazer perguntas muito mais direcionadas como resultado de entender melhor a situação, Clem estava mais inclinado a lidar com isso sozinho e não expor a realidade de ter tal ajudante. Após alguns segundos de silêncio, Marique deu 2 passos à frente, aproximou-se da mesa de bilhar e abriu a boca. Neste momento, a voz gentil, mas sem emoção de Sharon soou: eu farei as perguntas. Sem esperar que Marique respondesse, ela flutuou até ficar de pé e olhou para o espelho. A múmia Tutankhamon II é uma armadilha que os militares de Loen armaram para atingir a escola de pensamento rosa. As palavras vermelho sangue do espelho derreteram e deslizaram, para baixo, arrastando as manchas, deixando apenas 2 palavras atrás das quais se contorceram para se formar. Isso mesmo. É de fato uma armadilha que os militares de Loen armaram para Rose Schooloftold. Podemos eliminar preliminarmente a situação de que é uma conspiração que a Rose Schooloftold tem para atingir a senhorita Sharon e Marique. Afinal, o risco envolvido supera o valor de uma sequência 5 e 6 combinadas. Mesmo que a escola de pensamento rosa não consiga conter seu desejo de vingança, eles não seriam tão loucos, a menos que eles já estivessem planejando lidar com os militares de Loen e decidissem envolver esse assunto também. Se for esse o caso, o melhor lugar para tal assunto seria no continente do sul ou no mar, e não em algum lugar nas proximidades de Baclund. Quem sabe que tipo de sujeitos aterrorizantes estão escondidos aqui? Em meio a seus pensamentos, Clem viu a superfície do espelho escurecer novamente enquanto novas palavras cor de sangue apareciam, com base no princípio da reciprocidade. É minha vez de fazer uma pergunta. Se você responder errado ou mentir, você será punido. Bastante obediente. Ele não fez o pedido de fazer ações artísticas. Olhando para a mesa de bilhar, Clem assentiu indiscernivelmente. Neste momento, as palavras de antes lentamente desapareceram, apresentando novas palavras. Você. Quando a palavra sangrenta congelou por 3 segundos completos, ela continuou. São para responder com a relação entre o Deus acorrentado e a árvore mãe do desejo. Por alguma razão, Clem sentiu que as partes restantes da frase tiveram seu texto cor de sangue escurecido significativamente. Felizmente, a pergunta não estava muito fora de lugar e era algo que ele gostaria de saber. Sharon olhou para o espelho e respondeu de maneira impassível. Desde a 5ª época, após o perecimento da morte, a família Gers gradualmente perdeu o controle sobre Stariglands e Paz Valley, permitindo que esses lugares tivessem sua própria organização Beyonder, a Rosa Escola de Pensamento. No começo, não havia a árvore mãe do desejo, apenas o Deus acorrentado. A Escola Rosa de Pensamento defendia a temperança e estabeleceu um sistema ritual religioso, incluindo leis. Membros formais levavam vidas ascéticas para lidar com as repercussões de receber poderes. Um dia, uma revelação divina acrescentou termos sobre indulgência. Muitas pessoas lentamente mudaram e restauraram antigas, mas sangrentas tradições sacrificiais primitivas. Mais tarde, os escalões superiores da escola de pensamento começaram secretamente a chamar o Deus acorrentado de manifestação da árvore mãe do desejo. Ao que parece, o Deus acorrentado foi corrompido pela árvore mãe do desejo pouco a pouco ou substituído. Se essa entidade já foi uma sequência 0, então a árvore mãe do desejo é verdadeiramente aterrorizante. Não é à toa que é visto como um inimigo por todas as outras divindades. No entanto, o Deus acorrentado pode não ser uma sequência 0. Há uma pequena possibilidade de ser uma singularidade que ganhou vida, ou um rei dos anjos com 2 sequências características, ou mesmo alguém mais fraco. Atualmente não há informações suficientes para verificar o assunto. Clem franziu a testa ligeiramente quando começou a pensar sobre os assuntos relacionados à árvore mãe do desejo. Nesse momento, Sharon passou a perguntar: que problemas a múmia Tutankhamon II possui? Na superfície do espelho, o texto vermelho sangue contorceu-se e transformou-se numa frase completa. Está cheio de feitiços, uma manifestação de feitiços. Tem a possibilidade de se tornar um zumbi automaticamente.
Esta múmia é composta de feitiços. Como esperado de um cadáver deixado para trás por um Beyonder de alta sequência. Como isso deve ser resolvido? Clem virou-se para olhar para Sharon e Marik e descobriu que eles estavam suficientemente calmos sem nenhum sinal de surpresa, como se já soubessem disso. E isso também significava que eles tinham os meios para resolver o assunto. Claro, Sharon não tinha muita expressão, independentemente do assunto. Ela estava calma como sempre. Após a resposta de Rhodes, seguiu o princípio da reciprocidade e levantou sua dúvida. Você tem se esforçado muito para aumentar sua sequência. Por que você faz isso? Desta vez, ele usou o mesmo texto sangrento da abertura, mas as palavras que se seguiram depois de alguns segundos não pareciam tão brilhantes. Isso significa que Rhodes está hesitando e lutando, resistindo aos seus próprios impulsos. Por um lado, acha difícil refrear seus desejos de levantar questões difíceis de responder, mas, por outro lado, está levando em consideração minhas instruções e, assim, se segurando. Clem pensou divertido. Sharon ficou ali em silêncio antes de mover suavemente os lábios. No começo era não ser intimidado pelos outros. Agora, é ter força para proteger a mim e os meus companheiros, e me vingar, além de espalhar o princípio da temperança. Se cada um puder moderar seus desejos, não ter guerras e matanças, haverá menos miséria. Clem ficou surpreso com o que ouviu. Sua impressão de Sharon era que ela era uma mulher de poucas palavras. Não que ela não pudesse dizer tantas palavras, mas mesmo que tivesse muito a dizer, ela se conteve muito e não forneceu nenhuma descrição adicional. Por exemplo, em sua resposta à primeira pergunta, ela simplesmente relatou a situação e, embora parecesse dizer muito, não disse uma palavra a mais ou algo subjetivo. As palavras que ela acrescentou no final foram um ato relativamente falador baseado em sua personagem. Isso é algo que está na cabeça dela, um ponto de vista que ela vem reprimindo há muito tempo. Clem de repente imaginou a realidade caótica das guerras no continente meridional. Eram terras com muita escravidão. Havia lotes de pessoas da classe baixa que morriam de fome e doença. Houve guerras constantes e sacrifícios ao vivo. Se eu tivesse nascido no continente do sul e pudesse viver até este ponto, com certeza desejaria paz mundial e felicidade para as pessoas. Falando nisso, a senhorita Sharon e Marik não parecem ser descendentes do continente do sul. É isso mesmo, antes que a morte morresse, a passagem entre o continente do norte e do sul era permitida. Além disso, Sharon mencionou vingança. Essa palavra foi dita sem convicção, como se ela não tivesse esperanças nisso. Ou ela não tem um desejo tão forte por isso. Clem suspirou silenciosamente enquanto observava Sharon levantar detalhe após detalhe e responder a pergunta após pergunta. Depois de saber da situação em relação à múmia de Tutankhamon II, Sharon perguntou novamente, além de Mamosi, quem são os Beyonders de alta sequência que apareceram nesta armadilha? A onda aquosa da superfície do espelho ondulava e formava uma luz brilhante, que envolvia tudo. Nada mais podia ser visto. Com os poderes de Rhodes, provavelmente envolve um anjo ou artefato selado de grau zero. É por isso que não foi capaz de fornecer uma resposta precisa. Clem retraiu o olhar e disse a Sharon e Marik com um sorriso, pelo que parece, é como eu imaginei. O exército de Loen preparou muitas redundâncias. Sharon assentiu levemente enquanto continuava olhando para o espelho, esperando que a existência secreta levantasse a questão sua. O texto cor de sangue se contorceu e não parou mais como antes. Tudo apareceu de uma vez. Quais são seus pensamentos sobre o seu professor? Professor? A senhorita Sharon tem uma professora. Isso mesmo, como parte da facção da temperança, para não ser influenciada pela Rose Showalftold que havia mudado internamente, e para manter seu caminho original, alguém deve ter lhe dado ajuda. Isso é também uma das razões pelas quais ela e Marik puderam escapar. Iluminado, Clem antecipou a resposta de Sharon. Sharon franziu os lábios. Eu respeito ela. Ela usou ela? Clem quase não conseguiu conter o sorriso com o choque. Incluindo as igrejas ortodoxas e as várias grandes organizações Beyonder, os anjos aterrados eram muito raros. Pode haver apenas um ou dois. Ele originalmente imaginou que o professor de Sharon era um santo de sequência 4 ou 3 com um pico de força equivalente ao Seking Jankotiman. Para sua surpresa, ela havia usado ela como pronome. Em Loen, no antigo Fezak e até mesmo em Jotun e Élfico,
Esse pronome era muito diferente. Diz, it's. Após seu choque, Clem de repente suspirou profundamente. A situação atual da senhorita Sharon implica em grande parte que seu professor provavelmente não está por perto. Ela e Marika escaparam talvez devido à luta final da facção da temperança dentro da Rose Show of Toad. E para a árvore mãe do desejo, ou é corrupção ou dizimação para criar um artefato selado. Não haverá outras opções. O espelho ficou escuro novamente quando o texto vermelho brilhante desapareceu. Depois de um tempo, novas palavras apareceram novamente. Continuar. Eu não tenho mais perguntas. Obrigado por sua ajuda. Sharon fez uma reverência enquanto dizia lentamente. Com ela dizendo isso, o espelho voltou ao normal. A iluminação na sala de bilhar não era mais fraca. Sharon olhou para Clem e disse, em um tom sem nenhuma anormalidade, devemos deixar de lado este assunto. Claramente, ela também entendeu o significado por trás da explosão de luz que apareceu durante a resposta final da existência oculta. Clem balançou a cabeça e sorriu. Não há necessidade de tomar uma decisão apressada. Deixe-me perguntar mais algumas coisas. Talvez ainda haja uma chance que não exija que corramos muitos riscos. Pelo menos meus resultados de adivinhação dizem que é possível. Ele acrescentou silenciosamente. O que é? Marika não pôde deixar de perguntar. Capítulo 879. Propósito duplo. Ao ouvir a pergunta de Marika, Clem pegou o pedaço de papel com o símbolo que convocava a Rhodes e o sacudiu enquanto enxugava o sorriso. Ele disse com toda a seriedade, conte-me o processo detalhado para criar uma múmia faraó no antigo reino das Terras Altas. Quando ele disse isso, o pedaço de papel foi engolfado por chamas vermelho escarlate, transformando-se em cinzas. Marika olhou para Sharon e respondeu depois de pensar um pouco. Primeiro passo, deixe-o de lado por 3 a 5 dias e use alguns métodos auxiliares para fazer com que a característica do Beyonder se escoe naturalmente e não se torne um artefato selado ao se fundir com qualquer parte do corpo do faraó. Segundo passo, faça um ritual de limpeza. Coloque o cadáver em um altar, ore ao Deus acorrentado e espere que metade do espírito do falecido permaneça no corpo. Isso não afetará o retorno do Filho de Deus e pode também permitir que a múmia criada mantenha um longo período de espiritualidade. Terceira etapa, usando poderes de Beyonder ou tecnologia real, remova o cérebro, as entranhas e os fluidos corporais do cadáver, deixando apenas o coração. Quarto passo, encher o cadáver com perfumes e remédios cheios de espiritualidade e desidratar completamente o corpo. Quinto passo, coloque os perfumes e remédios dentro novamente. Arrume alguns preparativos para um ritual na superfície do cadáver, então envolva-o em bandagens de linho antes de colocá-lo em um sarcófago. Sexto passo, os órgãos que foram manuseados de maneira semelhante ao quarto passo serão usados como materiais para o ritual. Eles serão colocados nos 4 cantos do sarcófago. Da mesma forma para o cérebro e fluidos corporais. O primeiro será transformado em mingau, misturado com o último. E o sarcófago terá alguns tratos circulatórios preservados que imitam o estado falecido antes da morte. Isso pode reunir espiritualidade do mundo espiritual e dos arredores, tornando a múmia do faraó um ingrediente rico em espiritualidade mesmo depois do que um milênio. Pode ser transformada em um zumbi bastante poderoso. Parece que não tem nada a ver com o aprimoramento da habilidade de alguém nessa área. Eu me pergunto como os boticários transformam essa podridão em um milagre. Sim, parece haver uma diferença na forma como as múmias egípcias são feitas na Terra. O nível de misticismo envolvido é muito maior. Clem terminou de ouvir atentamente e rapidamente analisou se havia algo que pudesse ser usado como parte do plano. Independentemente disso, a múmia de Tutancês II é algo com extremo valor de pesquisa, a menos que seja necessário. Ninguém está disposto a destruí-lo. Clem pensou profundamente por um momento antes de olhar para Sharon, que havia voltado para seu banco alto. Ele perguntou com uma expressão solene, qual é a maior distância que você pode viajar com o Mirror Blink? Sharon sentou-se lá e respondeu sem hesitar, 300 metros. Isso é longe o suficiente, muito melhor do que o meu salto flamejante. No entanto, isso é esperado. Afinal, a principal característica de um Oraita é ir e vir sem ser detectado, enquanto o Flaming Jump é apenas parte de um show de mágica. Nada mal. Isso pode ser usado. Clem não pôde deixar de fazer uma observação comovente.
Embora ele já tivesse uma marionete Wright, ele não conhecia os limites do Mirror Blink, porque antes que pudesse atingir seu limite, escaparia de seu raio de controle. Uma vez que isso acontecia, a marionete era equivalente a um objeto morto. A piscada falharia no meio do caminho. Klein fez mais algumas perguntas e formulou um plano geral. Depois de olhar para Sharon e Marique separadamente, ele disse com um tom firme: ainda temos uma chance de arrebatar a múmia de Tutankhamon II. Existe um risco, mas não será alto. Sim, com a condição de que vocês dois ouçam minhas instruções. Deixe-me liderar esta operação. Claro, se você acredita que é inaceitável, pode optar por encerrar a operação no meio do caminho e optar por retornar. Essa é sua liberdade. Apenas lembre-se de me pagar. Se isso fosse passado, Marique teria rejeitado a proposta sem pensar. Ele e Sharon eram considerados Beyonders de sequência intermediária muito experientes, então como ele poderia ouvir um Beyonder recém-avançado que já havia buscado sua proteção antes? Mas depois do esforço de cooperação anterior, a inteligência, a adaptabilidade e os itens misteriosos que Sherlock Moriarty possuía deixaram uma profunda impressão em Marique. Ele não podia deixar de considerá-lo como igual. Quando as notícias de Germain Sparrow chegaram continuamente a Backlund, ele ficou chocado, ficando ainda mais convencido de que ele era um dos Beyonders mais fortes abaixo dos Beyonders de alta sequência. No misticismo, esta era uma forma de autoridade quando se tratava de combate Beyonder. Visto que ele possuía autoridade, isso significava cumpri-la. Ele ainda pode se teletransportar. Marique lembrou a forma como Sherlock Moriarty aparecia. E ele tinha um forte senso de confiança reforçado dentro dele. Talvez houvesse uma chance de sucesso. Ele virou a cabeça e olhou para Sharon. Os dois assentiram em uníssono. Tudo bem, Sharon respondeu, seus olhos azuis não mostrando nenhum sinal de hesitação. Klein imediatamente revelou um sorriso. Vou entrar em detalhes quando nos encontrarmos no local. Além de definir os problemas e obter um relato mais preciso da situação, sua aparição deliberada usando Traveling e fornecendo uma existência secreta para obter informações também foi para estabelecer sua imagem. Isso impulsionou a maneira como eles o viam, dando-lhe a capacidade de estar no comando. Como marionetista, mesmo sem marionete por enquanto, ele teve que controlar os outros para completar um ato direcionado. Para Klein, essa operação foi em parte para ajudar Sharon e Marique, mas ele também tinha a esperança de usar esse grande ato e sua direção de fantoches para acelerar ainda mais a digestão de sua pulsão. Deve-se dizer que a imensa pressão da aparição de Amon e Backlund e sua recente interação com os espectadores permitiram que ele, sem marionete, entendesse melhor o princípio marionete que havia concluído anteriormente. Com sua marionete como protagonista, ele poderia controlar seus inimigos para representar uma marionete na vida real. Sua ideia atual era, mesmo sem uma marionete, ele poderia usar seu domínio, linguagem e os cenários que projetou, ou uma combinação desses fatores, para controlar seu alvo, encenando uma marionete na vida real. Os marionetistas não estavam apenas controlando os fios do corpo espiritual. E o que ele fez anteriormente foi apenas uma pequena tentativa. Assim como Amon, uma simples aparência é suficiente para colocar muitos assuntos em movimento. Isso faz com que eu e Palais Zoroaster pareçamos estar esperando que ele sinalize com um aceno da batuta do maestro. Klein suspirou silenciosamente ao ouvir Sharon e Marique responderem em uníssono, tudo bem. Ponto. À noite, em Pritz Arbor, havia elegantes lamparinas a gás feitas de metal preto. Eles iluminaram as várias ruas com a luz que emitiam. Neste momento, a maioria dos navios havia atracado. O silêncio era a música principal da área. No topo de um armazém, havia muitos caixotes de madeira circulando uma área. 3 figuras de repente apareceram do vazio. Eles eram ninguém menos que Sherlock Moriarty em seu terno formal e cartola, Marique em sua camisa branca e colete preto, e Sharon, que sempre usava um gorro preto e vestido real. Com a ajuda do teleporte, eles viajaram diretamente de Backlund até aqui. Havia uma boa distância entre eles e o cais onde estava atracado o navio que carregava a múmia Tutankhamon II. Klein pressionou com a mão direita enquanto a planta dos pés pisava na madeira. Ele saltou agilmente por cima da trave e, como se caminhasse em terreno plano, chegou rapidamente junto à parede. Havia uma pequena saída de ar aqui. Ele então pegou um telescópio fornecido por Sharon e olhou para o cais com base nas informações.
Todos os telhados dos prédios foram ocupados por soldados com mochilas a vapor e rifles de cano grosso. Eles patrulhavam a área e estavam atentos aos arredores, preparados para atirarem qualquer invasor que ousasse se aproximar. Apenas um aviso deveria ser dado. Além deles, havia alguns monstros robôs exagerados estacionados ao redor do cais. Eles eram inteiramente de metal e sua altura excedia dos gigantes. No topo deles, metralhadoras frias podiam girar e uma chaminé de vapor ficava ereta. Os fundos eram de cor branco acinzentada, com muitas partes expondo rebites, porcas e engrenagens. Eles pareciam bastante grosseiros. Além disso, na frente dos robôs havia um canhão muito grosso. Situadas embaixo dela havia duas fileiras de rodas de metal com rastros de borracha. Eles estavam obviamente tripulados, mas Klein não podia ver quem eles eram, tornando impossível determinar se eles eram Beyonders ou não. Perto desses monstros de aço, acima do cais, havia uma torre de metal preto escuro com mais de 10 metros de altura. Tinha um complicado sistema de polias que parecia carecer de qualquer sofisticação. Pendendo para baixo havia cabos de aço e um gancho. Superficialmente, não parece muito simples, mas não pode ser considerada uma operação militar de alto nível. Klein retraiu o olhar e jogou o telescópio para Marique que se aproximava para que pudesse observar a situação. Antes de começarem a agir, eles chegaram a um acordo. Era para não usar os poderes do Beyonder, confiando em métodos não místicos para espionar seu alvo para evitar soar qualquer alarme. Afinal, era muito provável que um semideus estivesse à espreita no distrito das docas. Claro, Klein havia ajustado os poderes registrados dentro de Kreepingunger. Ele combinou Paperangel com o Ricano em vez de Lightning Storm. Depois que Sharon foi atualizado com a situação, Klein, que estava parado ao lado de uma moldura de madeira, revelou um sorriso aparentemente relaxado. Hoje só temos um propósito. É fazer uma tentativa se houver uma chance. Se não houver, preferimos observar ao lado e até evacuar antes do tempo. Alguma pergunta? Não, Sharon, respondeu calmamente. Marique balançou a cabeça, expressando a mesma intenção. Klein assentiu e olhou para Marique. Quantos espelhos você trouxe? 9. Marique mostrou seus preparativos enquanto apontava para os olhos. Estes também contam. Tudo bem. Klein apontou em uma direção. Quando eu sair, você deve ir para Pritz Arbor. Ao longo do caminho, jogue esses espelhos. Marique ficou boquiaberto, como se quisesse perguntar por quê. Mas logo ele entendeu as intenções de Sherlock Moriarty e assentiu sério. Vou seguir suas instruções. Klein sorriu enquanto estendia a mão no ar. Espero uma parceria agradável. Marique hesitou por um segundo antes de estender a mão direita para bater palmas com ele. Depois de fazer isso, os sentimentos tensos nele se sentiram aliviados por algum motivo. Klein virou-se para Sharon, pegou uma cigarreira de ferro e passou para ela. Pegue isso. Depois de receber minha sugestão, vou em direção ao farol. Depois disso, conte silenciosamente até 3 antes de remover a parede da espiritualidade. Durante esse processo, assim como após a sua conclusão, você não deve parar de voar. Tente voar o mais irregularmente possível, independentemente dos métodos empregados. Quando você me vir criar fogos de artifício, isole imediatamente a caixa de charutos com uma parede de espiritualidade e faça um mirror blink na direção de Marique. Use tudo o que você tem. Depois que você se encontrar, fuja sem esperar por mim. Vou me teletransportar até você. Um dos itens centrais da operação desta noite foi o apito de cobre de Azik. Roubar a múmia Tutankhamon II é difícil, mas posso fazê-la correr em minha direção. Capítulo 880. O silencioso. Depois de ouvir o plano de Sherlock Moriarty, Sharon não disse nada além de acenar com a cabeça uma vez em concordância. Klein imediatamente pegou uma máscara de metal cinza-aço e a colocou, revelando apenas os olhos e as narinas. Da mesma forma, Sharon e Marique também usavam máscaras semelhantes. No entanto, eles tinham motivos diferentes para o disfarce. Para Alright Zombie, era apenas para evitar que fossem reconhecidos pelos militares de Luen, assim, reduzindo sua capacidade de ser ativo em background. Já para um facelês, o ato de usar uma máscara escondia a característica de seu caminho de poder mudar de aparência. Foi uma forma de desorientação para as investigações subsequentes dos militares de Luen e da Rose Showalftold. Afinal, eles seguiriam a lógica normal. Já que seu rosto era falso para começar,
Por que você faria o ato desnecessário de usar uma máscara? Depois de esperar um pouco, um apito surdo soou quando um navio cruzou para o porto na escuridão. Clem voltou ao respiradouro, ergueu o telescópio e lançou seu olhar para o porto fortemente vigiado. Ele logo viu um veleiro híbrido com uma chaminé diminuindo a velocidade ao atracar. Enquanto isso, 2 esquadrões de soldados em topos vermelhos e calças brancas correram de maneira ordenada com rifles na mão antes de se posicionarem nos 2 lados de um caminho. Em pouco tempo, um passadiço foi abaixado e as pessoas do navio começaram a descer. Primeiro foram os marinheiros carregando caixotes de madeira. Em seguida, era um jovem vestido com uniforme de major. Ele segurava um pequeno caixão feito de cristal com uma expressão pesada. Ao seu redor estavam vários membros da tripulação do navio. A tripulação segurava lanternas, iluminando o caixão de vários ângulos, assim, acentuando o que estava dentro. Nele havia um crânio humano sem carne e sangue. Tinha um brilho estranho girando sob a luz. O grupo de pessoas se movia em uma velocidade bastante lenta, como se estivesse constantemente observando os ângulos de iluminação para não deixar manchas escuras. Depois de saírem do navio, eles seguiram o caminho até o trilho de carga mais próximo, onde uma locomotiva a vapor os esperava como uma serpente gigante. Na cabine atrás, um homem em um terno formal preto saiu. Ele carregava um enorme balde de ferro e, diagonalmente acima, podia-se ver que continha camadas de blocos de gelo. Por um segundo, Clem quase imaginou que havia uma garrafa de vinho dentro dos blocos de gelo, assim como o álcool era apresentado na alta sociedade e em restaurantes sofisticados. No entanto, ele logo viu o que estava embutido no gelo. Era uma mão feita puramente de ouro. Ao contrário do grupo de pessoas, o homem que carregava o balde se movia muito rapidamente. Gotas de suor pingavam de sua testa enquanto o contato entre as palmas das mãos e a superfície de metal produzia névoa. Ele parecia estar preocupado que o gelo derretesse completamente antes de chegar ao seu destino. Os militares conseguiram saquear um grande número de artefatos selados em Stariglandes, Pass Valley e Agente Plains. Clem suspirou profundamente enquanto esperava pacientemente que o sarcófago de Tutancês II aparecesse. Mais 10 minutos se passaram quando, situados à distância, Clem, Sharon e Mariko ouviram passos pesados. Era como um gigante caminhando sobre um convés oco. Logo em seguida, a porta lateral da cabana se abriu. 4 cavaleiros em armaduras pretas de corpo inteiro carregavam um sarcófago dourado enquanto caminhavam lentamente. Seus passos tilintaram e retiniram, reverberando. A superfície do sarcófago foi gravada com símbolos como estranhos pássaros, serpentes, penas e máscaras. Parecia antigo e misterioso, com o rico talento de um antigo reino das terras altas. Não era outro senão a cama de descanso da múmia Tutancês II. Sons de correntes metálicas rangendo umas contra as outras soaram quando um cabrestante de metal preto, como breu, girou lentamente, abaixando os cabos de aço e o gancho. As pessoas começaram a prendê-los contra os cantos do sarcófago de Tutancês II. Então, um complicado sistema de engrenagens começou a operar quando o pesado sarcófago foi pendurado, movendo-se em direção a uma carruagem sem teto fora do porto. Os 4 cavaleiros de armaduras negras tiveram a pressão aliviada quando se sentaram, no convés, soltando fortes ofegos. Em meio à respiração ofegante, um dos cavaleiros de repente grunhiu. Em uma fenda de sua armadura, sangue vermelho escuro escorria em quantidades crescentes. No final, minúsculos vermes blindados pretos começaram a rastejar para fora dele. Baque! O cavaleiro caiu para trás, seu capacete caindo, revelando carne mutilada e uma cabeça cujas órbitas estavam vazias. Inúmeros vermes blindados pretos rastejaram para fora. Um feitiço. A múmia de Tutancês II é uma manifestação dos próprios feitiços. Mesmo usando uma armadura com bênçãos aumentadas, é incapaz de evitar completamente ser amaldiçoado. Clem suspirou silenciosamente enquanto lançava seu olhar para o sarcófago dourado que estava sendo baixado lentamente para a carruagem. A carruagem, fora do porto, não tinha cavalos. Parados ao redor da carruagem estavam 4 cavaleiros com as mesmas roupas dos anteriores. Com o pouso do sarcófago, eles se aproximaram da carruagem em preparação para puxá-la. Nesse momento, as rodas da carruagem começaram a girar de repente, mantendo o equilíbrio e começando a se mover para o lado. Naquele momento, pareceu ganhar vida. A mente de Clem ficou tensa quando seu olhar se tornou intenso. Pá! Pá!
Pá! As rodas giraram rapidamente, batendo nas rochas, troncos e degraus em um caminho irregular. A carruagem sem cavalos arrastou o sarcófago dourado enquanto se movia em direção a um local vazio do porto. Esta cena parecia uma cena descrita em uma história de terror. Perto do porto, um monstro de aço com chaminé, canhão e metralhadora virou quando uma voz profunda foi ouvida de dentro sem nenhum obstáculo. A posse é proibida aqui. Assim que isso foi dito, a carruagem que se movia sozinha perdeu a direção. Depois de traçar 2 trilhas longas, ele parou constantemente. Ao mesmo tempo, uma figura vestindo uma túnica branca com fios dourados foi delineada no ar. Ele tinha cabelos cacheados amarelo claros, com as órbitas claramente recuadas. Seu rosto era magro até os ossos. Este era um homem de meia idade com herança mista do continente sul e norte. Seus olhos castanhos tinham maleficência e loucura irreprimíveis. Seus lábios bastante grossos eram perfurados com unhas douradas densas e padronizadas que selavam sua boca. Ele exalava um sentimento sinistro e aterrorizante. De acordo com a descrição de Sharon e Marik das características e retrato, Klein instantaneamente o reconheceu como um membro importante da Rose Shoal-Wolftold, um dos líderes do exército rebelde das Terras Altas, Mamosi, que tinha o apelido de O Silencioso. Assim que Mamosi apareceu, ele lançou seu olhar para o monstro de aço que havia emitido o comando. Ele ignorou completamente o sarcófago Tutancês II que estava colocado diagonalmente abaixo dele. Sua tentativa anterior foi aparentemente determinar a localização do semideus militar de Loen. Num piscar de olhos, Mamosi ergueu a mão direita e puxou o canto da boca. As unhas douradas que perfuraram seus lábios dispararam como balas quando não mais selaram sua boca. Depois disso, Mamosi abriu a boca. Klein não ouviu nenhum som, nem viu nenhuma luz. Ele descobriu que a gigantesca carruagem a vapor parecia se deformar como se estivesse derretendo. Em um piscar de olhos, ele se transformou em uma cabra. Uma cabra com olhos vidrados e lã bagunçada. Com o som jorrando, o sangue jorrou do abdômen da cabra enquanto uma bolha de carne rolava. Embutida nela estava uma luva branca e uma máscara dourada. Um feixe de repente disparou da carne, abrindo caminho através de todo o caos e maldade. A carne e o sangue se contorcendo começaram a formar uma figura humanoide, retornando à sua aparência original. Era um homem de cabelos pretos e olhos dourados com uma máscara. Neste momento, Mamosi levantou a palma da mão, fazendo com que todas as armas e canhões que apontavam para ele subissem para o céu enquanto disparavam para o ar. Então, ele pegou uma boneca de pano. A boneca parecia ser feita de pano velho. Havia manchas óbvias e manchas de sangue. Seus olhos foram arrancados, deixando 2 buracos vazios. No momento em que viu a luz, seu rosto começou a se transformar. Seu alvo de referência não era outro senão o semideus do exército de Loen. As órbitas dos olhos apontavam diretamente para o homem da máscara dourada. Quando o semideus militar de Loen viu isso, ele imediatamente fez o anel em sua mão direita emitir um feixe de luz cristalino enquanto ele desaparecia de seu lugar, passando para as costas de Mamosi. No entanto, a transformação da boneca não parou. Enquanto isso, ao lado do sarcófago de Tutancês II, o espaço ao redor distorceu-se quando uma boca translúcida de mais de 10 metros foi delineada. A boca de repente se abriu e sugou, criando um vendaval terrível que varreu o sarcófago e a carruagem juntos. Suspeitava-se que fosse uma criatura do mundo espiritual. Estava prestes a devorar o sarcófago da múmia Tutancês II. De repente, as balas e balas de canhão que dispararam para o ar ficaram brilhantes ao se juntarem, transformando-se em um grande mar de luz que inundou tudo. Klein sentiu uma dor lancinante nos olhos e, mesmo fechando-os a tempo, as lágrimas ainda escorriam. 2 segundos depois, ele abriu os olhos novamente e viu que a criatura do mundo espiritual que era apenas uma boca gigantesca havia desaparecido. O sarcófago dourado de Tutancês II permaneceu sentado silenciosamente na outra carruagem. A figura de Mamosi piscou para o outro lado do porto graças a uma superfície metálica. A boneca suja em sua mão havia sido restaurada à sua forma original, enquanto o homem mascarado de olhos dourados fazia um teletransporte de curta distância enquanto se engajava em uma perseguição cerrada. E no local onde os dois estavam originalmente, uma figura feminina em um vestido de noite preto apareceu. Ela também usava uma máscara dourada e em sua cabeça havia uma coroa dobrada de espinhos. Na coroa, a luz pura rodou rapidamente, formando um oceano,
No entanto, estava em um estado escuro. Nesse momento, Klein viu uma mão usando uma luva preta. Ele estava escondido nas sombras, alcançando o sarcófago onde a múmia de Tutânsia II estava armazenada. O sarcófago desapareceu de repente, aparecendo bem na frente da palmeira. A escola de pensamento rosa não havia enviado um semideus, mas dois. Além disso, eles trouxeram com eles um artefato selado do caminho do maroto. Ao ver isso, Klein imediatamente virou a cabeça e gritou para Marika: corra! Marika estava esperando suas ordens, então ele saltou no momento em que ouviu isso, correndo para fora do armazém enquanto disparava fervorosamente para fora do porto. Klein imediatamente se virou e gritou para Sharon: comece! Sharon também não hesitou. Segurando a cigarreira de ferro, ela voou em direção ao farol. Como Wright, as paredes e obstáculos ao longo do caminho eram inexistentes. A comoção que ela e Marika criaram provavelmente foi detectada, mas como era longe do porto e longe do campo de batalha, ninguém prestou atenção ou se incomodou. Klein rapidamente retraiu o olhar, estendeu a mão esquerda e apontou a palma para o orifício de ventilação, bem onde estava o sarcófago dourado de Tutânsia II. Em menos de um segundo, um livro borrado se materializou diante dele enquanto um canto etéreo e distante soava em seus ouvidos. Eu vi, eu registro. As páginas viraram antes de pousar em uma página. Furacão. Este era um poder Beyonder de nível semideus que tinha uma ampla área de efeito.